Bom dia. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje para falarmos do programa Compete Minas e tratar a respeito do último edital. Para tanto, estamos recebendo aqui, né, a gentileza da visita e dessa parceria das nossas queridas representantes aqui da sede, que é a Ana Flávia, que é diretora de inovação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ligada à Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Maísa Oliveira, diretora de Ciência e Transferência Tecnológica, né, também da Secretaria, na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, e a nossa querida amiga também, Marina, né, que é gerente de inovação da FAPEMIG, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Importante esclarecer, né, que a FAPEMIG integra o Sistema de Desenvolvimento Econômico do Estado, né, que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretaria, por sinal, com a qual nós temos estreito relacionamento, uma vez que a política transversal do cooperativismo ela está vinculada à competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde nós temos, inclusive, né, o Conselho Estadual de Cooperativismo, uma série de atividades, participamos ativamente de uma série de programas, de projetos, dentre os quais o Compete Minas, desde a sua origem, né? Inclusive, nós temos um apoio muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, nessa atuação, uma parceria muito forte com a FAPEMIG, né, a Marina e as amigas aqui da Secretaria vão tratar a respeito disso, de a gente fazer uma contextualização, um esclarecimento, mas é muito importante chamar a atenção de todo o nosso público cooperativista mineiro, das nossas cooperativas, dos nossos dirigentes, nossos técnicos, porque o Sistema OSENG hoje tem uma grande preocupação em cada vez mais o cooperativismo estar atento às oportunidades para que nós tenhamos um setor cada vez mais inovador, cada vez mais competitivo, e, indiscutivelmente, essa parceria e essa participação nos diversos programas que são desenvolvidos no contexto do desenvolvimento econômico do nosso Estado, e contando, obviamente, com a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que desenvolve um competentíssimo trabalho, e nós somos testemunhas disso. Eu, particularmente, já tive a oportunidade, nos anos anteriores, de integrar a Comissão de Avaliação de Projetos da FAPEMIG, e sei da seriedade, da qualidade do trabalho, do apoio e das oportunidades que nós temos aí para melhorar o nosso setor a partir das oportunidades de investimentos em inovação e competitividade. Portanto, queridas amigas, muito obrigado em nome do nosso presidente, Dr. Ronaldo Scucato, nossa diretoria. O Sistema OSENG fica muito feliz de tê-las aqui conosco, numa manhã de segunda-feira, iniciando uma semana que seja proativa para todos nós, né? E, portanto, eu passo aí a palavra para a Ana Flávia e para a Maísa Oliveira. Elas vão se apresentar e vão falar um pouquinho para nós, e depois a nossa querida amiga Marina, que é a grande especialista, né, dessa operacionalização do Compete, ela vai explicar para nós exatamente a respeito. Eu não estou ouvindo nada. Teremos aí um momento de esclarecer dúvidas, lembrando que essa nossa live ficará gravada no canal do YouTube do Sistema OSENG para todos aqueles que tiverem ou quiserem e tiverem oportunidade de assisti-la posteriormente, para que a gente consiga ampliar o nosso público-alvo no sentido de participação, né? Então, a palavra está com vocês, Ana Flávia e Maísa. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao Geraldo pelo esse convite, de estar aqui falando um pouco, né, sobre de ciência, tecnologia e inovação, e principalmente dessa chamada Compete Minas, que é tão importante para o Estado como um todo, né, e principalmente para esse público do sistema OSENG, né, que são as cooperativas, que é um público de grande importância para o Estado. E eu vejo, eu sou nordestina, tem 4 anos que eu estou aqui em Minas, e durante esses 4 anos lá dentro do governo, eu sempre vejo Geraldo lá, seja na secretaria, seja em reuniões, desde da primeira chamada do Compete. Eu lembro que você realmente participava, então está sempre ativo, né, e sempre presente, né, nas nossas iniciativas, e principalmente o Compete, que abrange esse público de vocês, que são as cooperativas. Por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, dentro da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente vê com bons olhos essa iniciativa do Compete, tanto é que nós já estamos na 5ª edição.
onde esse edital ele visa beneficiar empresas, startups, cooperativas para que elas possam desenvolver os seus produtos, seus, né, serviços e fortalecer ainda mais, né, a competitividade entre as empresas, cooperativas como um todo, gerar mais renda, mais emprego. Então, a gente está muito feliz assim com essa iniciativa e que venham mais Compete Minas e a gente espera que muitas cooperativas nelas participem dessa nova edição. Sempre teve ali um número bom, expressivo de cooperativas participando, mas a intenção é que cada vez mais elas consigam conhecer o edital, submeter boas propostas e serem aprovadas, né? Então, a gente recebeu esse convite com muita alegria para estar aqui apresentando o programa para vocês e nos colocamos à disposição para futuras dúvidas, seja hoje ou seja até o final da submissão dos projetos. Tá bom? Ora, Flávia, que ótimo, viu? A gente fica muito feliz e é importante ressaltar para vocês, nós lançamos recentemente agora, né, o nosso anuário do cooperativismo mineiro com 2026, com base nos dados de 2025, e nós temos perto de 800, né, um número redondo de 800 cooperativas, abrangendo aí mais de 4 milhões de mineiros, quase 4 milhões e 200 mil mineiros sócios em cooperativas, e as nossas cooperativas já representam, né, o movimento econômico, né, o peso econômico do setor cooperativista em Minas Gerais é da ordem de 16% do produto interno bruto do Estado. Então, nós somos um setor econômico, social muito relevante na sociedade, né, no contexto da economia da sociedade mineira. Portanto, eu acredito que essa iniciativa vai nos ajudar ainda mais para que as nossas cooperativas fiquem ainda mais inovadoras e competitivas. Então, muito obrigado pela sua presença. Maísa. Bom dia a todos. Eu queria também agradecer o Sistema OSENG pelo convite. Iniciativas como essa são muito importantes para a Secretaria e para a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque o Compete Minas, ele é um programa muito querido para a gente, tanto que ele já está aqui na sua 5ª edição, já é um programa bem consolidado, e ele foi concebido para transformar conhecimento em vantagem competitiva para o setor produtivo mineiro. Então, mais do que apoiar pesquisa, como a Ana mencionou, mais do que apoiar pesquisa e fomentar a articulação entre empresas, cooperativas e ICTs, a gente quer apoiar soluções capazes de gerar empregos cada vez mais qualificados, de aumentar a produtividade, de ampliar a competitividade do Estado e também apoiar as cadeias produtivas mineiras. Então, o Compete Minas ele vem se fortalecendo a cada ano, cada vez mais, a FAPEMIG fazendo um excelente trabalho ali em tentar operacionalizar o edital cada vez mais, de forma mais efetiva, e reitero a disponibilidade que a Ana Flávia mencionou aqui, a sede está à disposição, assim como a FAPEMIG, para eventuais dúvidas, e a gente quer receber cada vez mais propostas mais qualificadas, propostas mais robustas, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o ecossistema mineiro de ciência, tecnologia e inovação. Então, Geraldo, muito obrigada pelo convite, tá? Maísa, nós é que agradecemos, né? E é importante reiterar que tudo isso se deve muito também, né? E a Marina é testemunha disso, porque a Marina, antes até de estar lá na família, né, Marina, uma atuação muito próxima aqui, a Marina nos apoiando, nos ajudando lá, enquanto também integrante da equipe da Secretaria. E nós já temos um acordo de cooperação técnica já de alguns anos, né? Com a sede, além da questão da sede ser a secretaria responsável pela gestão da política transversal de apoio e desenvolvimento ao cooperativismo, que Minas Gerais tem uma lei desde 2004, né? É um estado, foi o primeiro estado brasileiro a ter a lei de apoio ao desenvolvimento do cooperativismo. Mas o acordo de cooperação ele nos deu, né, uma amplitude ainda maior de operacionalizar trabalhos conjuntos, programas, projetos, no sentido de contar com o apoio de vocês e das entidades e dos órgãos vinculados à própria mas, sobretudo, também de nós, em termos de sistema OSEG, nos integrarmos, né, nas políticas de desenvolvimento do Estado, e por isso nós temos uma atuação muito presente, né? Diversos comitês, conselhos e fóruns para o desenvolvimento da economia, fazendo com que as cooperativas estejam cada vez mais partícipes e integrantes da política de desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, nós aqui agradecemos muito a sede por essa oportunidade, por essa parceria que é para nós muito gratificante. Querida Marina,
É, gente, vou agradecer também, é uma oportunidade muito boa que a gente tem aqui, falar com quase 800, ter essa oportunidade ali de ter esse canal, né? Eu sei que nem todo mundo está assistindo a gente Marina, ao vivo. só te interrompendo por um segundo. É uma novidade que eu não posso deixar. Agora já somos 8 ramos de cooperativismo, porque o último ramo que foi estruturado, que está sendo estruturado a partir da aprovação da lei ano passado, que criou a possibilidade das cooperativas atuarem no setor de seguros no Brasil, que era um atraso que o Tô Brasil tentando prestar atenção em duas coisas, não tô conseguindo. mais desenvolvido, né? Os países mais desenvolvidos, mas agora nós temos o oitavo ramo, que é o ramo das cooperativas de seguros, que foi regulamentado, foi criado pelo sistema OCB, com base na lei que foi aprovada no Congresso Nacional, e esse agora, recentemente, há pouco mais de 30 dias, não teve 30 dias, a SUSEP baixou a resolução da regulamentação de como as cooperativas vão ter que ser registradas, né? E elas têm que ser registradas tanto no sistema OCB na Superintendência de Seguros Privados, para elas terem legalidade, né? Assim como as cooperativas de crédito são o Banco Central e aqui. Então, assim, é mais um setor e que a inovação é preponderante. Eu sou testemunha disso porque conheço algumas cooperativas de seguros em outros países e vejo tanto que elas são importantes. Para vocês terem uma ideia, na Europa é o maior ramo de cooperativa econômica, porque movimenta uma soma de recursos e injeta recursos na economia também, né? Através de uma série de ações. Então, é muito importante você saber disso, Bárbara. Então, ainda mais, eu já tenho essa perspectiva, né, que são setores muito relevantes que estão atuando e, assim, trabalhar com cooperativa é uma chance de dispersão muito alta, né? A gente faz um projeto com uma instituição e todos os cooperados acabam sendo impactados, tem essa possibilidade também de incorporar. Gente, vou fazer agora, entrar na parte mais técnica, vou tentar dar uma apresentação do edital, contextualizando, né? É um edital construído a várias mãos, é por isso que a gente está aqui junto, né? A FAPEMIG, em todas as edições, contou com a contribuição, assim, até a própria iniciativa, né? As primeiras edições foram iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então é algo que é, de fato, uma política pública do Estado para tentar incentivar a inovação das nossas empresas e cooperativas. Então, eu vou fazer uma apresentação. Deixa eu ver. E agora o passador. Vou dando um passinho para trás, né, para a gente tentar ali colocar um pouco, ficar todo mundo na mesma página. O que é a FAPEMIG, né, essa instituição? Então, a FAPEMIG é a agência do governo responsável por fomentar a ciência e tecnologia dentro do Estado, né? Pela Constituição Mineira, 1% da receita corrente líquida do Estado precisa ser investido em ciência, tecnologia e inovação. E aí a FAPEMIG é quem é a agência responsável por fazer com que isso aconteça, por operacionalizar esse investimento. Por isso, nós somos uma vinculada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então, muitas das nossas iniciativas são trabalhadas em cooperação, e a forma como a gente faz isso, né, é sempre por meio, né, editais, né? Também temos alguns programas de concessão de bolsa, então, assim, bolsas de mestrado, doutorado também são financiadas, mas a forma mais comum da FAPEMIG operar é por meio de chamadas públicas, né? Que eu até gosto de reforçar, né? Não adianta uma cooperativa que tem um projeto muito bom bater a porta lá na FAPEMIG e falar assim, olha, esse projeto aqui é muito importante para Minas, vai ter um efeito. Não pode, né? A FAPEMIG, ela disponibiliza a oportunidade por meio de um edital, né, que delimita ali quais são as condições para que você se apresente o projeto. Esses projetos não são o corpo técnico da FAPEMIG que avalia, né? É sempre, a gente tem as câmaras, inclusive você já participou, Geraldo, das primeiras edições, fez essa composição, porque a gente não tinha uma câmara especializada em inovação no nosso corpo, a gente sempre montava conforme os editais, mas agora, né, que de fato o Compete Minas se tornou uma realidade, né, a gente tem essa intenção de todo ano ter esse edital, né, para ter de forma perene essa oportunidade para as nossas empresas. A FAPEMIG hoje conta com uma câmara própria, inclusive são 4 hoje em dia, né? Que tem especialistas, tanto pessoas da academia que tem pesquisa na área de inovação, como também gente de mercado, né? Que está ali e que tem pessoas de fundo, pessoas de banco, pessoas de ambientes promotores de inovação, né? Que são as incubadoras, aceleradoras. Então, esse corpo técnico, né? Que ele está vinculado, ele não são servidores, né? Eles que avaliam as propostas
e não sou eu que seleciono os projetos, né? Esse ponto que você trouxe, Marina, ele é muito importante para que as pessoas elas entendam que elas serão avaliadas por pares, né? Isso. Não vai ser alguém do corpo técnico que talvez ali não tenha tanto conhecimento em inovação que vai avaliar os projetos. Que não conhece o setor, né? Pessoas ali que conhecem. A gente tem uma ampla gama, né, nessas quatro, então são pessoas que estão ali especialistas nos vários Tanto em inovação quanto em setores econômicos, então é aquela segurança para quem está propondo que ele vai ser avaliado por pares mesmo e terá ali uma avaliação cada vez mais justa. Uma avaliação técnica e isenta, né? Imparcial. Exatamente. Isso é muito importante. Então, entrando agora no Compete Minas, né? Qual que é o objetivo? Então, apoiar o desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços ou modelos de negócio, né? Que sejam capazes de gerar competitividade, crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. Então, a gente sempre está falando aqui de um desenvolvimento de produto, processo e serviço, né? O modelo. Então, são, de fato, colocar algo para o setor produtivo. Não precisa ser necessariamente algo totalmente novo, né? A gente entende a melhoria de um produto já existente de forma incremental, né? Também é passível, mas sempre tem que estar ligado ali ao negócio, né? Que vai ser com fins lucrativos ali para movimentar a economia de Minas, né? Então, público-alvo, quem pode propor nesse edital? Empresas e cooperativas. Só, né? A gente já teve em edições anteriores as nossas instituições de pesquisa que eram proponentes em parceria com alguma empresa. Hoje, quem propõe, quem vai submeter o projeto são só as empresas e cooperativas, mas a gente tem uma linha em parceria com as ECTs, que a gente chama, né? Essas empresas cooperativas já precisam ser existentes, então quem foi do ramo do seguro, se ainda não se formalizou, não sei, tá meio recente. Digital ainda não seja possível. Talvez não seja possível, mas aí ano que vem a gente já espera, né? Então já precisa estar criada da data de lançamento do edital, que foi 15 de junho. Então, e precisa ter sede ou filial em Minas, não precisa ser a matriz, pode ser só a filial aqui em Minas. Então, passando um pouquinho do nosso histórico, né? A gente comentou ali que são 5 edições, né? Então, é confuso contar, porque a gente lançou os primeiros editais, na verdade, eles tinham 2 rodadas, uma em cada ano, mas já são 5 anos que a gente oferta essa possibilidade e a gente está ali numa crescente ali. A gente está repetindo o mesmo valor do ano passado, mas a gente espera ali um número de participações muito maior, né? Então, a gente começou ali aprovando 18 milhões, depois aprovando 19, 33, 50 milhões, aí os de projeto, né, também um crescente. Então, tivemos participação de cooperativas aprovadas nos 3 primeiros anos. Ano passado, a gente não teve nenhuma cooperativa aprovada, a gente teve submissão, mas não participou. Mas, assim, os números ainda são um pouco baixos, por isso que a gente está aqui, porque a gente quer reforçar, né? Mas se a gente olha também em relação à participação, né, as taxas de aprovações são boas ali. Então, a gente tem recebido bons projetos de cooperativa. E ainda havia, né, Marina, e ainda há um pouco, né, de muita dúvida e às vezes muito medo, muito receio, né, de participação, achando que é uma coisa assim inacessível, né? Eu acho que é importante que você está trazendo para nós e que vocês ressaltam, né, dessa possibilidade de todos participarem, independente do porte da cooperativa, né? Se ela é pequena, se ela é média, né? Porque não tem... assim como as empresas, tem cooperativas de pequeno porte, tem cooperativas de médio porte, tem cooperativas de grande porte. Aliás, essa sempre é uma dúvida que o pessoal nos traz. Não, o edital, a gente trata ele como um edital universal, né? Então, ele é para qualquer faixa de faturamento, não precisa nem ter faturamento, se já está criada, mas ainda não iniciou, pode Não há participar. limite de faturamento. Não há limite. Essa era uma dúvida que já tinha. Nem mínimo, nem máximo. Ótimo. E também nenhuma ramo de atuação, também são todos livres. A gente tem alguns setores prioritárias ali, que a gente entende que tem um potencial maior de gerar competitividade, mas elas não são exclusivas, porque a gente entende, assim, bons projetos sempre tem espaço. Então, só reforçando esse slide aí, Marina, a gente vê que houve a participação de cooperativas, né, ao longo de todas as 5 edições.
Na última não teve nenhum projeto aprovado, mas sempre está tendo participações. Só que nunca houve live para esse público, né? Estamos com grande expectativa. E hoje, através do Geraldo, né, estamos aqui apresentando o projeto, o programa, e na expectativa de que a gente consiga receber o maior número de submissões das cooperativas e o maior número também de projetos aprovados, né? A gente sempre divulgou, né, desde o primeiro, mas, como eu falei, né, é um processo né, Marina, que a gente precisa reforçar e uma live com essa dinâmica e outra. Agora a gente já tem uma experiência, né, Marina? Isso é que é mais importante, porque nos primeiros editais, assim, havia muitas dúvidas e pouquíssima experiência de participação. Agora vai ter até cooperativas que participaram, não tiveram projeto aprovado, outras cooperativas tiveram projeto aprovado. Eu acho que isso tudo ajuda muito. E a primeira lá que passou provavelmente já está encerrando, né? Então já passou por todo o ciclo e pode compartilhar essa experiência, né? Compartilhar a experiência tanto da execução quanto de prestação de contas, como que funcionou. Essa experiência é muito importante. E é como o Geraldo falou mesmo, quem não participa fica com muito receio muitas pessoas vêm conversar com a gente, né, de empresas que ficam com receio desse recurso, como assim recurso de subvenção e que não precisa devolver, ou seja, fica com receio, né, de pegar. E é bem tranquilo mesmo, assim. Eu, nas minhas conversas com o pessoal, eu sempre ressalto isso, porque eu estou na academia há 40 anos, né, sou professor universitário há quase 40 anos, estou agora, inclusive, fazendo doutorado, e então eu lido muito com essa área de ciência, tecnologia e pesquisa. Então eu falo, gente, calma, isso não é um bicho de sete cabeças, vamos participar. Né? Por isso que essa live para nós é muito importante, porque são vocês que estão à frente da política, né? Estão na gestão da política, trazendo para nós esses esclarecimentos da segurança, né? Da segurança. E é o que eu sempre falo nas minhas apresentações. Quem está com desejo de submeter não tem nada a perder. O pior que pode acontecer é a proposta não ser aprovada, mas ganha experiência para no próximo ano, considerando que o Compete vai ser um edital, a gente espera que permanente, não é? Então, submetem suas propostas, que vocês só tendem a ganhar, seja com a aprovação do projeto, seja com a experiência. E esclarecendo, a gente comentou aqui, né? É um recurso de subvenção, né? O que significa isso? É um recurso não reembolsável, não é um empréstimo, né? É um investimento que o governo faz para que essa inovação saia do papel. Também não é um cheque em branco, né? Então, trata-se de um recurso público, então vão existir normas ali de como que isso deve ser operacionalizado. Então, o projeto que se submete, né, na hora que você cadastra, você vai informar ali quais são as metas, quais são as etapas, quais são os itens que vão compor esse orçamento, e aí isso vira o plano de trabalho. Então, é até uma dica que eu sempre dou, que as pessoas, às vezes, na hora de construir a proposta, querem prometer ali um mundo, né, para convencer que se trata de uma iniciativa muito boa, né? Não é. Então, não é por aí. Eu acho que quem avalia projeto acaba percebendo com muita facilidade quando as pessoas estão querendo inflar ali, né? Eu te confesso que a minha experiência eu participei de, acho que 3 anos da Câmara de Avaliação, eu participei da avaliação assim, de mais de 100 projetos. Fui relator de uns 40. Então, assim, a gente percebe, né? Quem avalia no comitê ali de avaliação percebe nitidamente, assim, que tem projetos que estão muito bem construídos, muito bem orientados, e às vezes são até os mais simples. Exatamente, às vezes projetos ali que estão sólidos, que tem ali, eles conseguem descrever exatamente quais são as etapas, os itens do orçamento fazem sentido, acabam sendo os que passam, não precisa prometer a revolução de né? Tem que ser algo que vai trazer uma mudança efetiva, né? Vai ser uma inovação ali que vai melhorar a produtividade, ter um efeito de competitividade, gerar, às vezes, emprego, mas não precisa ser algo... demonstrar um impacto de forma honesta, né? Com as metas e os resultados esperados e que são possíveis, ser realista ali. Eu acho que essa parte de debruçar na escrita do projeto ela é muito importante, porque da mesma forma que tem muita gente que tenta inflar ali o objetivo para tornar muito interessante, tem gente que é muito sucinto e não consegue deixar claro ali o impacto para o mercado, o impacto para a sociedade, o impacto para o Estado. E isso é muito importante também ali na hora da escrita e
a compatibilidade do orçamento com aquilo que você está falando, né? Então, se eu coloquei metas e resultados esperados, o meu orçamento ele tem que estar compatível com aquilo ali que eu estou me propondo a realizar. Então, essa atenção é sempre muito importante. Mas isso é muito importante, você tocar nesse ponto. A Marina, né, já tinha abordado isso aqui antes conosco. É, Nós temos cooperativas espalhadas por todo o estado, em todas as regiões do estado. Obviamente, algumas regiões têm uma maior incidência, né, quantitativa e qualitativa de cooperativas, mas temos, em tese, as cooperativas estão espalhadas pelo estado. Uma concentração muito significativa na região metropolitana, mas muito também uma distribuição ao longo de todo o estado. Mas é importante chamar a atenção dos que nos ouvem, né, e nos assistem, de que muitas vezes o pessoal, mas eu não tenho experiência, nossa cooperativa, nós não temos ninguém aqui com experiência de desenvolver projetos. Eu gosto sempre de ressaltar o seguinte: o cooperativismo tem sempre um estreito relacionamento com as universidades federais, com com os centros de pesquisa, com as ICTs espalhadas pelo estado inteiro. Nós temos muita interação, né? Nas suas diversas regiões, né? O centro de pesquisa, as ICTs, as universidades, por onde vocês têm professores, pesquisadores que podem contribuir, colaborar, né? Cito o exemplo aqui da nossa Universidade Federal de Viçosa, da nossa Universidade Federal de Lavras, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Uberlândia, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha. Ou seja, nós temos universidade, né, da região tecnológica de Minas, ali no sul de Minas, né? Na Itajubá e Pouso Alegre, toda aquela região ali, nós temos diversas instituições de ensino altamente qualitativas que têm muita proximidade com o cooperativismo, né? Os institutos federais, né? Também. Então, assim, eu acho que nós, em Minas Gerais, vocês vão melhor do que eu, obviamente, vocês podem confirmar o que eu vou dizer, mas assim, eu acho que em Minas Gerais nós somos até privilegiados, né, Marina? Porque nós temos instituições altamente qualitativas que, com experiência em pesquisa, na área de inovação, de tecnologia, e que podem ser parceiras das nossas cooperativas na construção, na modelagem dos projetos, né? Então, é um ponto de atenção que eu chamo aí para quem nos assiste. E isso foi excelente, viu, Geraldo? Porque, na verdade, o edital ele tem isso como objetivo também. Essa articulação entre empresas, cooperativas e ICTs. Inclusive, na tela, a Marina já ia apresentar. O gancho está aqui. Então, ela está aqui ansiosa já para falar da Tríplice Hélice. São duas linhas para participação no edital, né? Então, a cooperativa, ela pode entrar em parceria com uma instituição de pesquisa, né, que a gente chama essa ICT, são universidades, né, ou institutos, né, tem vários arranjos, quem faz pesquisa, quem tenha como missão fazer pesquisa, ou ela pode entrar sozinha, né? Ou, inclusive, além das universidades, dos ICTs convencionais, mas no nosso caso, para um determinado, vou chamar a atenção para um determinado ramo específico, que é o ramo agropecuário. Embrapa, EPAMIG, que são empresas públicas de pesquisa federal e estadual, que também podem, né, Marina? Sim, com certeza. Então, a gente tenta incentivar a entrada junto, em parceria, porque a gente entende que isso, primeiro, qualifica. É algo que a gente quer incentivar, porque essa interação, ela, de fato, ela é muito produtiva, né? A academia produz muito conhecimento, né? Então, fazer essa transferência é um dos objetivos, e isso também traz mais maturidade para o projeto, né? Algumas cooperativas podem não ter expertise de participação em editais, mas todas as ICTs conhecem muito bem a FAPEMIG, entendem desse processo. Então, vai ser ali uma troca ali com algum pesquisador que também vai te ajudar a estruturar o projeto, a entender ali as metas. Então, a primeira linha é quando a cooperativa tem ali uma parceria com uma ICT, né? Aí, nesse caso ali tem a tabelinha ali dos valores que cada um pode solicitar à FAPEMIG. Então, quanto menor o faturamento da cooperativa, menos ele vai poder participar, né? Até porque proporcionalmente. Mas a gente também tenta balancear, reduzindo a exigência de contrapartida. Então, para as duas linhas vai acontecer isso, e a linha de ICT, né, a Tríplice Hélice, ela tem valores maiores. Então, a possibilidade de captar junto à FAPEMIG
tem um valor, os montantes são maiores do que sozinho. Então, o recurso, ele é sempre transferido para a cooperativa. Então, tem a parceria com a ICT, mas quem vai receber ali na sua conta, vai ser aberta uma conta em nome da cooperativa, a FAPEMIG transfere esse recurso para a cooperativa, a partir de 4,8 milhões de reais, né? A gente tem uma exigência de que parte da contrapartida da empresa seja em benefício da ICT. Então, assim, em itens, por exemplo, uma bolsa, vai ser a bolsa para o pesquisador da ICT, ou às vezes vai para custear um item que vai ser de um teste do laboratório que vai ser feito. Então, não é que você vai transferir o valor ali e ela vai administrar. Todos esses itens já precisam estar ali no plano de trabalho, mas ele precisa ser sinalizado ali, que é uma forma de garantir ali também essa efetiva parceria e trazer interesse, né? Para que as ICT, na hora que a cooperativa funcionar, você também vai poder estar ali recebendo alguma coisa. E pode, porque isso ajuda a se reverter em benefício contínuo, né, Marina? Uhum. Quer dizer, na medida que a gente contribui também para a melhoria da qualidade, da operacionalidade e da infraestrutura das instituições, das ICTs, nós estamos, obviamente, trabalhando para que isso se coloque a serviço da comunidade e muitas das vezes da qual a própria cooperativa é integrante, né? E aí, nessa linha, né, principalmente falando dessa parcela que vai em benefício da ICT, é possível fazer utilização de fundações de apoio, né? Empresas e cooperativas, pela nossa legislação, eles não podem utilizar fundações de apoio, porque a legislação coloca que elas só existem para ICTs. Porque no arranjo tradicional da FAPEMIG, geralmente a gente dá o dinheiro diretamente à fundação e ela que operacionaliza o recurso. No Compete, isso não acontece, porque o recurso ele vai para a empresa ou para a cooperativa, né? E aí só uma parcela que pode ser só o que é em benefício da ICT, que pode ou não, aí vai depender, é muito importante ali no caso, quando vocês estiverem construindo, conversar com essa ICT para entender se é necessário ou não. Porque o que a gente... Esse arranjo existe, né, principalmente por causa das instituições, as ICTs públicas. Porque, por exemplo, para um pesquisador receber bolsa, a empresa pagar diretamente para ele pode ser interpretado fiscalmente como uma quebra de dedicação exclusiva. Então, agora, se a empresa transfere para a fundação e a fundação de apoio paga, já não é interpretado dessa forma. Então, existem algumas ICTs também que têm dificuldade de receber doação de empresa, né? Que é o que se a empresa comprar o equipamento e depois esse equipamento for para ICT, pode ser problemático. Então, vai depender de quem é essa ICT, não é uma regra. Mesmo nas públicas, tem gente que pode e não pode. Então, na hora da construção da proposta, é importante ter essas regras, conhecer entre as ICTs, para verificar se é possível, se é necessário, e aí isso já tem que ser sinalizado na hora da submissão. Então, linha B. Então, a linha B é sozinho, né? E aí é importante também destacar, né, que linha A, pelo menos uma ICT mineira. Linha B não tem nenhuma exigência de parceria. Agora, todas as parcerias são bem-vindas, né? Então, por exemplo, às vezes é um projeto que está sendo desenvolvido como ICT de fora do estado. De fora do estado, não tem problema nenhum. A gente acha que isso fortalece. Mas ela vai se enquadrar aqui na linha B. Entendi. Porque para entrar na linha A é ICT mineira, né? Porque é um 2 em 1 da FAPEMIG. Mas uma dúvida, Marina, ocorreu aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o setor de saúde. Nós temos muitas cooperativas e cooperativas que têm desenvolvido projetos de inovação no campo do ramo das cooperativas de saúde. Nós temos em Minas Gerais, estou me lembrando aqui, uma unidade da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é uma fundação federal, sediada no Rio de Janeiro, mas que tem uma unidade aqui em Minas Gerais. Neste caso, é interpretado como? A unidade está aqui. Vale a mesma lógica para Embrapa, como se fosse é o caso da Embrapa também. Matriz ou filial? Perfeito. É a mesma lógica. Se tem unidade em Minas, é considerado. Minha pergunta é exatamente porque, para não dificultar o entendimento do pessoal, porque no ramo da saúde eu citei a Fiocruz, mas no ramo do Lago, por exemplo, nós temos a Embrapa, e a Embrapa é federal, sediada em Brasília, mas ela tem 2 centros de pesquisa em Minas Gerais. A Embrapa Gado de Leite
próximo a Juiz de Fora, né? Em Coronel Pacheco, em município de Coronel Pacheco, e temos a Embrapa Milho e Sorgo aqui em Sete Lagoas. E as cooperativas, nós temos muita interatividade das cooperativas do agro com a Embrapa, né? Por exemplo, né? De pesquisas e tudo mais. Então, é só para chamar a atenção do pessoal. Não é se é federal, né? É se tem unidade aqui em Minas, a gente considera que entra. E aí, se houver, isso é a condição, pelo menos uma para enquadrar, se não tiver, entra na sozinho, mas podem ter outras, né? Uma parceria, eu vou entrar cooperativa e tenho parceria com outra cooperativa, não tem nenhuma restrição de participação. Pode ter uma coparticipação de uma outra cooperativa. Isso. Mas isso não vai aparecer no arranjo da FAPEMIG. No arranjo da FAPEMIG... O responsável é quem é o proponente que ele entrou com a proposta. Exatamente. Então, vou dar um exemplo. Que para vocês terem ideia, nós temos o caso de cooperativas de segundo grau, que são cooperativas de cooperativa. Né? As cooperativas de primeiro grau são cooperativas de pessoas. Né? Por exemplo, cooperativas de produtores de leite de Sete Lagoas, uma hipótese. Né? Mas ela participa da CCPR, que é da Cooperativa Central de Produtores Rurais, que tem mais de 30 cooperativas. Então, por exemplo, se a CCPR entrar com um projeto, ela é cooperativa, segundo grau, mas é cooperativa, é sociedade cooperativa, então ela está dentro do escopo de público-alvo. Mas ela vai desenvolver um projeto específico, que é um projeto piloto, com uma de suas cooperativas, por exemplo, a Coperset. Né? Então isso é possível. Mas ela que será responsável. É sempre quem é o proponente. Isso, gente, para os que nos ouvem, isso acontece no ramo agro, no ramo, né, que temos cooperativas de segundo grau, tem de café, de leite, né? Isso acontece no ramo saúde, onde temos cooperativas de primeiro grau, que são cooperativas, por exemplo, as Unimedes, e tem a Federação das Unimedes, que é de segundo grau, a Uniodontos, a Federação dos Uniodontos, segundo grau. Né? Então, isso acontece nas cooperativas da agricultura familiar, a gente tem cooperativas de agricultura familiar no ramo agro, e tem uma central também. Então, assim, é só para chamar a atenção de quem nos assiste, porque às vezes eles não podem se atinar para essa possibilidade, né? Então, é muito boa essa dinâmica de esclarecimento, né? A gente vem com a parte técnica do edital e aí Geraldo ver na prática como as cooperativas elas podem se encaixar e já vai ajudando a adequar a realidade. Não consegue imaginar quando constrói o edital. Na Flávia, Marina, é a tentativa aqui da gente fazer dessa live o máximo possível esclarecedora, pelo menos para abrir perspectivas das nossas cooperativas, porque é um ramo muito diverso, né? Nós temos 8 ramos de atividade das cooperativas e dentro de cada ramo você tem diversidade também. Né? Você tem cooperativas de pequeno, de médio, de grande porte, e você tem cooperativas estruturadas em sistemas. As cooperativas de crédito, por exemplo, nós temos vários sistemas de cooperativas de crédito, né? Temos o Cicobi, Sicredi, Cressol, Unicred. Então, isso é importante que eles entendam, né? Porque todos tem potencial para ingressar cooperativas. Né? E é muito enriquecedor para a gente também, porque como a Marina disse, na hora que a gente está escrevendo o edital, a gente não consegue visualizar todas as situações práticas, né? Então, quando você vai trazendo para a gente as possibilidades, isso é enriquecedor para a gente também, a gente está aprendendo horrores aqui. É muito bom isso falar, tipo, no micro, né? Porque entra no detalhe mesmo da proposta, porque algumas cooperativas, elas podem não entender ou achar que não tem potencial para estar participando do programa. Então, é muito bom a gente esmiuçar mesmo, né? Os tópicos, como eles podem estar submetendo as suas propostas, porque todas estão aptas, né? Como a Marina já mencionou, seja pelo porte, seja pela quantidade de recursos que elas conseguem movimentar, todas estão aptas, elas podem participar, né? Então, isso é muito bom, essa explicação micro mesmo. Ana, Marina, mas isso está muito linkado, porque hoje o sistema cooperativista brasileiro, saneado pela nossa unidade nacional, ela desenvolve, né, um programa de incentivo ao cooperativismo brasileiro no tocante à inovação, chama-se NovaCop, né? Eu sou membro, e alguns outros colegas aqui da UCEM também somos membros até do Comitê Nacional de Inovação do Sistema, e que visa exatamente a difusão, sabe? E nós estamos, inclusive, no momento que a coordenação do InovaCop está fazendo uma pesquisa, sabe? Com as cooperativas, né? Através de um questionário, e aí eu chamo até atenção e peço aos que nos ouvem, viu? Nós estamos precisando que as cooperativas respondam a essa pesquisa. Essa pesquisa, ela visa exatamente
trazer um retrato, uma radiografia de cada estado, né, no nosso caso de Minas Gerais, né, de como as cooperativas estão envolvidas com projetos e programas de inovação e qual o entendimento das cooperativas quanto a essa temática. Então, assim, eu acho que essa live está sendo uma oportunidade ímpar e o edital veio num momento muito interessante para nós também, para ajudar e contribuir nessa dinâmica de cada vez mais ingressar cooperativismo no campo da ciência e tecnologia, da inovação, do desenvolvimento sustentável. Eu acho que queria só passar aqui na linha B, né? Os valores são um pouquinho menores em relação comparando com a linha A, e as contrapartidas também acabam tendo um percentual um pouquinho maior, né? Porque a gente tenta incentivar mesmo a cooperação, mas está aberto, né? Se não tem CT, se a própria cooperativa consegue tocar, né? Temos muitos projetos que não existe parceria, também é permitido. E aí eu aproveito também, porque sempre chega a questão, né? O que é contrapartida financeira e o que é contrapartida econômica, né? Então, esses percentuais, né? Eles são em relação ao valor solicitado. Primeiro ponto de dúvida. Então, tá ali até, por exemplo, se eu tenho 4,8 milhões de faturamento, você pode pedir até 200 mil. Do valor que você pediu, você vai ter que colocar ali como exemplo, né, 5% de contrapartida financeira e até 15% de contrapartida econômica. Se você quiser transformar econômica em financeira, não tem problema, não pode transformar financeira em econômica. Financeira é um dinheiro que vai na conta única do projeto. Então, o valor ali... Só para esclarecer, ali é até 4,8 milhões de reais de faturamento mensal. Não, é Anual. Anual. Então, isso ali atinge as cooperativas, obviamente, de pequeno e algumas até já iniciando ali no médio porte. Né? Que eu pego aqui a primeira, né, mas você vê ali que não tem limite, né? Até superior a 300 milhões, então independente atinge a todas. Qualquer porque nós temos um significativo número de cooperativas dessas que se enquadram nessa primeira ali. É um significado, talvez ali, não sei, vou arriscar aqui, hipoteticamente, em torno de 30%, 35%, talvez, das nossas cooperativas mineiras devem se enquadrar no item 1. Né? Pelo menos uns 30% eu acredito que sim. Né? São cooperativas de menor porte, de menor faturamento, então estariam enquadradas ali. Então, pegando eu acho que se a gente tiver ali para você exemplificar, detalhar para nós, categoria 1, ali, para eles entenderem que o valor máximo é até 200 mil, que é a proposição do projeto. Isso. Né? Então, é o valor do projeto, né? É o valor solicitado. O valor solicitado. É o valor solicitado. Então, se ele solicitar 200 mil, ele vai ter que colocar pelo menos 10 mil de contrapartida financeira. Isso. Né? A matemática não dá. Esses 10 mil vão ser depositados na conta e vão ter que seguir as mesmas regras de aplicação. Então, tipo, 3 orçamentos, vira ali dinheiro no bolo. A contrapartida econômica, ela, assim, todos os itens que vão compor esse orçamento, eles precisam estar lá no plano de trabalho. Então, na hora que você faz a submissão, você vai detalhar quais são os itens que você vai gastar com o recurso da FAPEMIG, quais são os itens que você vai gastar com a contrapartida financeira e com a contrapartida econômica também. Só que a contrapartida econômica, ela não passa pela conta do projeto. São recursos que são mensuráveis economicamente, mas você vai demonstrar que foi aplicado no projeto conforme a sua natureza. Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa que vai ficar dedicada ao projeto. Então, o salário dessa pessoa... Essa pessoa já é da sua estrutura. Já é da sua estrutura. Mas você pode considerar o custo dessa pessoa dedicada como uma contrapartida econômica. Exatamente. Então, você tem ali uma instalação que é muito relevante e você consegue mensurar ali, a partir das horas que ela vai estar disponível para o projeto, esse custo também pode entrar. Então, você vai ter que disponibilizar. Então, não tem um custo efetivo, né? Porque acabam sendo itens ali que já estão disponibilizados. Então, facilita, né? Por isso que, conforme menor, a gente joga mais esse percentual ali para o econômico. Infraestrutura, né? Equipamento. Então, pessoal, né? Então, às vezes, ali, você pode até, vou comprar um computador.
Mas aí essa aquisição do computador ela é feita diretamente pela conta da empresa e aí você coloca que é o computador como contrapartida econômica. Então, mesmo algo que foi adquirido ali também poderia entrar como Porque esse equipamento, ele, depois de executado o projeto, ele vai ficar ali como um bem da Da própria empresa. E aí isso pega o gancho também. Os itens, né, que são adquiridos, né, com o dinheiro da FAPEMIG, você pode comprar equipamentos. Então, esses equipamentos, eles vão ficar de posse da cooperativa, seja durante o projeto ou até depois. Ou seja, naquela composição do custo do projeto e que o recurso que vai ser solicitado à FAPEMIG podem constar itens de ativo imobilizado, né, que depois vão ficar ali para a cooperativa, Isso. mas que vão ser comprovados que foram adquiridos para a execução do projeto. Exatamente. Isso já tá, precisa ser demonstrado ali que é para o projeto. A FAPEMIG não pode doar, né, embora, na verdade, para cooperativas a gente doa. Porque a gente não pode doar para instituições com fins lucrativos. Mas sem fins lucrativos, no caso, a cooperativa não tem fins lucrativos, seus cooperados que têm, né? Então, para a cooperativa, a gente pode até. É doado mesmo, desde a aquisição, os equipamentos que são adquiridos. Aí. Então, importante ali, o que se enquadra, né? Para participar, né? Que a proposta que eu vou construir, ela precisa ser um projeto de inovação, né? Eu já tinha comentado ali sobre desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, né? Mas para ser, o que é entendido como inovação, né? Às vezes não é um conceito que podem ter vários significados a depender de quem você fala, né? Para a FAPEMIG ali, a gente assume que são projetos que precisam ter algum nível de risco tecnológico. Então, são projetos que existem incertezas, né? Não é algo um exemplo bem... às vezes, por exemplo, uma cooperativa quer comprar um equipamento, porque se ela comprar esse equipamento, ela vai conseguir fazer um processo que ela nunca fez antes. Então, para ela, se ela tiver o equipamento, seria uma inovação. Só que ela já sabe, se eu comprar esse equipamento, Vai dar certo. vai dar certo. A cooperativa do lado já usa, já é conhecido, não tem nenhuma incerteza nesse processo. Então, meramente a compra de um equipamento não se enquadra. Agora, se eu preciso de um equipamento para fazer alguns testes, dentro desse meu projeto, eu vou rever o meu processo produtivo, vou precisar, a partir desse processo, fazer adaptações que vão ter ali uma parte de teste, vai ter ali, aí tudo bem. Então, é por isso assim, a compra de um equipamento pode compor o projeto, mas ela não pode ser o projeto, né? Então, ela precisa, todos esses precisam ter algum nível ali que vão necessitar de um esforço de pesquisa, né? Um esforço de teste, existem barreiras de conhecimento que vão precisar ser superadas e que como superar, né, essas metas. Então, a metodologia do que vai ser desenvolvido para que essas incertezas sejam aplicadas é o que precisa ser descrito, né? Então, necessidade de testes, validações, para entender ali o resultado final. A expansão de suas atividades, né, Marina, também entra, até porque é um risco, né? É uma incerteza, que ela já tem ali um mercado mapeado, e aí para romper aquele ambiente, para ir para novos lugares, há uma incerteza de que se vai dar certo tão bem quanto ele já estava naquele lugar de origem. Então, isso se enquadra também, não é, Marina? Se você está fazendo ali um novo produto ali que de fato é novo, que ninguém ainda fez, né? Então, existe uma incerteza inerente, né? Às vezes, se você quer trocar ali uma embalagem para adquirir ali uma melhoria do tempo de prateleira, isso também, aí como que você vai alcançar isso, vai necessitar ali, isso também poderia ser enquadrado ali como um projeto. Acho que no mundo do agro, é bem fácil, acho que no mundo do agro, no mundo da saúde, é mais fácil ali de se materializar. E aí vou provocar, né, Marina, até uma reflexão, né? Porque nós estamos num momento aí, né, de muita discussão. Nós, inclusive, vamos participar, eu vou coordenar uma mesa dia 30, né, sobre IA aplicada em negócios, né? O Semocem está participando junto com outras entidades lá no Conselho Regional de Administração, no dia 30 de 1, seminário sobre esse assunto. Inclusive, levando 2 exemplos de 2 cooperativas mineiras que estão aplicando a IA no desenvolvimento das suas atividades.
Mas é uma grande oportunidade, né? No momento que a E a gente gente incentiva, né? Aplicações de aplicações de inteligência inteligência artificial estão dentro da dentro área. Então, sensoriamento remoto, né? esse programa Compete, ele se aplica também, né? Para qualquer. Então, a gente recebe muito, né? Já existe ali um processo, mas você quer incorporar a inteligência artificial, porque quem não fizer isso está ficando para trás, né? A gente sabe, todos os mercados estão precisando incorporar isso dentro dos seus processos, e essa incorporação, né? Como ela requer. Um incremento. É um incremento. É uma inovação incremental. Exatamente. Então, seja no atendimento, principalmente dentro dos processos ali Desenvolvimento de atividades. Exatamente. Então, o que pode ser financiado com o recurso FAPEMIG? Então, equipamentos, né? Material permanente, seja nacional ou importado, que você vai precisar demonstrar. Assim, para todos os itens, você vai precisar justificar porque que ele é relevante para o projeto, né? Porque você não é um cheque para a cooperativa, é para o projeto que precisa ser justificado. Então, materiais de consumo, despesas de importação, manutenção dos equipamentos, diárias e passagens. Aí essas diárias podem ser tanto para atividades técnicas, né? Acho que, por exemplo, no campo você tem que sempre ir e voltar, então pode-se pagar diária e passagem, como a gente também permite para participação em eventos ou feiras. Então, feiras ali que você vai expor o seu produto, ou você vai conhecer ali que são relevantes para entender sobre as inovações daquele mercado, também podem ser financiadas. Aluguel de veículo e combustível, reformas de estruturas laboratoriais, obras a FAPEMIG não financia, a gente tem uma restrição ali, porque a gente não consegue fiscalizar. Então, mas pequenas obras, pequenas reformas, né, melhorias ali pontuais de adequação, isso é permitido se estiver associado a questões laboratoriais, né, voltadas para testes, né? Então, despesas de propriedade intelectual, então se você está desenvolvendo um novo produto, um novo processo, e todos esses processos, e até a parte assim, um advogado que vai apoiar, isso também pode, porque consultorias técnicas. Despesas administrativas gerais não são permitidas. Você não pode contratar um contador, um advogado para um tema geral, mas para uma especialização. Isso, exatamente. Aí até está ali, despesas relacionadas a avaliações de desempenho, né? Então, testes, contratações de serviços ofertados por ambientes promotores de inovação, serviços técnicos especializados por unidades em Embrapi, né? Que a gente tem 3 unidades em Minas ali, ou até essas, nesse caso, enquanto prestadoras de serviços, também podem ser nas unidades de fora. Licenciamento de softwares e serviços de infraestrutura digital. Para você falar um pouquinho, só para que pode, do nosso público, com certeza podem ter pessoas que não sabem o que é Embrapi, né? E aí é importante até para despertar. E eu acho que depois até tem um slide de uma novidade, mas assim, Embrapi é um programa federal, né, que credencia instituições de pesquisa mineira, então algumas universidades, a gente tem o Inatel aqui também, que é credenciado em Minas, isso, para fazer projetos de inovação também com empresas. E aí é feito um subsídio. Então, os projetos desenvolvidos nas unidades, eles têm um esquema ali de 30, um terço, né? Então, é um terço de recursos da própria ICT credenciada, um terço de recursos da subvenção e um terço de contrapartida da empresa. Então, são projetos, e aí são unidades muito acompanhadas ali, né? São referências nas suas áreas. O credenciamento é por setor, ali, por tipo de especialidade ali dos projetos, né? E também a gente tem condições ali, né? Empresas menores também tem acesso ainda com uma subvenção ainda maior. Então, muito o grande diferencial da Embrapi é a facilidade de aplicação do recurso. Essas ETs não tem uma prestação, é mais fácil que na FAPEMIG, né? Que você precisa ali demonstrar ali um regulamento, para cada item que você adquire, você precisa ali instruir um processo com 3 orçamentos. Então, é mais ágil. É um esquema ali de desenvolvimento de projetos muito ágil. Então, aí
prestação de serviço, né, a contratação de serviço novo, ela pode entrar como um item financiado dentro do projeto, ou a unidade Embrapi também pode, como elas são ICT, elas também podem ser parceiras. Então, existem esses dois caminhos. Ou ela entra, como você está ali, como um item financiável, aí você vai ter o projeto na linha B, né, que não tem a parceria, ou ela entra efetivamente como parceira. E aí, nesse caso, quando ela entra como parceira, existe uma possibilidade de você combinar os dois projetos. Porque você vai ter o projeto Embrapi, nas regras normais de Embrapi, com o projeto do Compete, né, que precisam ser distintos, mas eles vão ser complementares. Mas aquela parcela da contrapartida ali que a gente coloca ali, né, nos projetos da linha Tríplice Hélice, tem uma parcela que precisa ser em benefício da ICT. Né? Então, quando você transfere esse recurso para a unidade Embrapi, ele pode ser considerado a contrapartida, que é a contrapartida exigida lá na unidade Embrapi. Então, com isso, é um arranjo que permite 2 em 1, né? Você acaba conseguindo reduzir o esforço de contrapartida para participar lá da unidade. E esses termos foram, por isso que a gente até coloca que tem a parceria com a unidade Embrapi aqui no projeto, que a gente validou essa condição junto com eles, então isso de fato fica permitido. Então, só fechando, né? Contratação de serviços de desenvolvimento de software também é permitido, e ano passado, assim, para as cooperativas que eventualmente participaram da última edição, a gente limitava o valor de prestação de serviço ali, quando de software, ele era limitado a 40% do valor solicitado. Essa limitação é muito porque, às vezes, assim, projetos que são de software, eles acabam precisando de muito desenvolvedor. Então, às vezes, a gente recebe propostas que quase todo orçamento é voltado para desenvolvedor. Isso é uma certa zona cinza, né? Se isso pode ser considerado uma terceirização ou não, né? Porque é vedado. Você não pode fazer uma parceria, não pode fazer uma parceria com a sua cooperativa, que você vai pegar esse dinheiro inteiro e contratar uma outra pessoa para fazer o que você me prometeu. Isso é vedado. Mas isso não é exatamente a mesma coisa de você pegar todo esse dinheiro e usar em serviço. Porque se você tem um acompanhamento, se você está fazendo um suporte ali, se você está participando, às vezes o custo, né? Não é o que você precisa, né? Mas existem custos associados ali. Então, esse ano a gente não limitou, né? Que foi uma artimanha que a gente fez para garantir que não ia ser considerada terceirização, mas a gente acabou inviabilizando alguns projetos mais ligados ao software. Então, agora a gente está pedindo um formulário de caracterização do serviço, que você vai apresentar essas informações. Isso. Toda a operacionalidade. Justificando, né, o que você está fazendo para garantir que o conhecimento gerado vai ficar com você, vai ficar na cooperativa. Então, a gente tentou flexibilizar, isso é uma novidade dessa edição. E ali, outros serviços de terceiros também entram como item financiável. Assim, qualquer coisa que você consiga demonstrar ali que é indispensável no projeto, acaba sendo entrando. E temos as bolsas. Então, podem ser bolsas tanto para pessoas que não estão na cooperativa, e aí você vai trazer para o projeto, e aí são as bolsas nas modalidades FAPEBIC, né? Então, são pessoas que não têm elas não podem ter nenhum vínculo de trabalho na hora que elas estão com a bolsa implementada, nem acumular com outras bolsas. Mas a gente permite também bolsas para os pesquisadores. Então, principalmente tentando dar atratividade ali para essa parceria, né? A gente exige que na linha A, né, que é a linha em parceria com o ICT, que tenha um subcoordenador, né, que vai ser o pesquisador responsável. Então, esse pesquisador, ele pode receber a bolsa em valor integral, mesmo ele já tendo o salário dele na ICT, né? E os outros demais membros da ICT podem receber até 50%, né? Porque, em geral, as bolsas do BMI exigem dedicação exclusiva. Essas são as excepcionalidades previstas no edital, ficando ainda permitido. Agora, eu nem lembro mais se eu já tinha colocado isso no slide, mas de toda forma eu estou falando, né? Também é possível complementar o valor das bolsas. Então, com recurso de contrapartida, né? Como você vê ali que não tem, ele complementa enquanto item financiável.
o valor que a FAPEMIG paga é só o que está tabelado, né? Você consegue consultar no site da FAPEMIG. Mas, assim, principalmente, por exemplo, para software, você pegar o valor da Bolsa FAPEMIG para tentar alguém que trabalha nessa área, né? Um estudante, alguém, não é muito atrativo. Então, existe a opção de usar o recurso da contrapartida financeira para complementar, e isso não descaracteriza ainda ser bolsa, né? Porque bolsa, a questão tributária é diferente, né? Não tem incidência de imposto. Pelo fato dela estar no projeto, né? Esse complemento ele precisa ser cadastrado, né? Aí essa bolsa vai ser implementada, então todas as informações, esse complemento não descaracteriza ainda ser uma bolsa. Então, ficando permitido. Marina, 2 pontos aqui só para a gente reforçar, que você trouxe os serviços técnicos da unidade Embrapi. Você disse, mas eu queria reiterar que quando a unidade Embrapi, se ela for parceira, se ela entrar na linha A, esta mesma unidade não pode prestar serviços dentro do projeto. Então, se ela é parceira, ela tem que prestar serviços enquanto parceira. Você não vai poder contratar serviços especializados dela por fora. Então, isso é importante ressaltar. E para quem já participou dos outros editais, um diferencial também é a necessidade do orçamento para aquisição de equipamentos com valor superior a 50 mil. Então, até ano passado a gente não solicitava, mas esse ano a gente trouxe essa exigência. Então, só para gerar um ponto de atenção para o pessoal, quando for equipamentos com valor superior, vai ter que apresentar a cotação. Que é só para demonstrar, ali, não é a cotação da aquisição, isso não tem nada a ver com os procedimentos de instrução ali da aquisição, é só para demonstrar ali que você não está tirando esse valor. Que é um valor realista ali dentro do mercado, é só uma forma de demonstrar mesmo. Do mercado. Você viu como uma forma de demonstrar. Então, o Embrapi, acabei já comentando, né, mas é o que eu coloquei. Tá aí. Podem figurar como parceiras ou prestadoras de serviços na linha B. E essa regra que a Maísa comentou sobre prestação vale para toda a regra. Pela questão de se tratar de um recurso público, é sempre vedado você contratar um parceiro, porque isso é um conflito de interesse, é um direcionamento. Então, as pessoas que compõem a equipe, ela de nenhuma forma podem ser contratadas, né, serem prestadoras de serviço pelo esforço que ela está fazendo. Porque se ela é parceira, ela está entrando ali como interessada no desenvolvimento e não pode ser remunerada por isso. Então, se você quer contratar alguém ali para remunerar um serviço comercial, aí você vai ter que descrever isso como prestação de serviço, descrever o que será isso, né? E aí, depois dessa aquisição, ela precisa passar pelas normas, né? De demonstrar ali que se trata uma situação vantajosa, seja por ser o menor preço, ou às vezes ali que de fato, né, é uma expertise técnica que só existe ali com aquele prestador e é por isso que você está contratando. Essa é uma novidade, né, que a gente trouxe da edição. Pode ir. Então, acho que agora, já resumindo, né, acho que esses foram os pontos principais ali, né? O que a gente quer, né? O que a gente está buscando? Então, projetos que gerem novos produtos, criem novos mercados, aumentem a competitividade ali das nossas empresas, nossas cooperativas, transformar conhecimento em inovação, né? Acho que essa é até a missão da FAPEMIG, né? Fazer com que a construção de conhecimento aplicado, né? Vire de fato negócio e gere receita, gere melhoria de competitividade, gere resultado para melhorar a competitividade de Minas, né? Essas são as áreas prioritárias do projeto, elas recebem um ponto adicional, projetos que se enquadram dentro dessas áreas, mas como eu comentei, não são exclusivas, mesmo que o seu projeto não esteja dentro de uma dessas áreas, ainda. Então, esses aqui é o que dentro da política de desenvolvimento econômico de Minas. A gente entende que tem um potencial maior de gerar essa competitividade dentro do Estado. Então, TI, saúde, biotecnologia, agricultura sustentável, energia e sustentabilidade, indústria 4.0, questões que vão voltadas para o escoamento de produtos de exportação, mineração sustentável, materiais avançados, né, materiais críticos, nanotecnologia, qualquer tecnologia ali disruptiva, isso a gente considera ali dentro das áreas que recebem a pontuação adicional. Submissões até 30 de julho.
Então, Temos aí 40 dias, né? é um tempinho curto, então tem que. 38 dias. Mas, assim, a gente sabe que, no fundo, a construção, acho que é muito ali de ir atrás, assim, principalmente eu acho que. Possibilidades de ser prorrogado, mas eu não estou trabalhando Olha, nessa perspectiva. eu acho bem difícil de ser prorrogado. Eu nunca vou falar que não, porque sempre pode acontecer se existe muita reclamação ali, mas os prazos, assim, estabelecidos. Hoje a FAMEMIG está trabalhando por padrão, que todos os editais ficam em 45 dias. Então, não tem sido tão comum mais prorrogações, mas pode ser que aconteça, né? Mas não contem com isso, Não né, contem. gente? Vamos trabalhar com prazo do dia 30 de julho. Estou antecipando a pergunta, porque sempre ela. Mas, então, olha, ressaltando, não tem nenhuma perspectiva no momento de que isso possa ser prorrogado. Então, não vamos trabalhar com essa perspectiva, vamos considerar o prazo. A nossa recomendação inicie, já inicie, abra a proposta, né, no Everest. Nosso sistema, infelizmente, ele não é o mais amigável, ele tem ali suas dificuldades, e assim, quando você vai preenchendo, vai construindo, surgem dúvidas. Então, não deixar para a última hora, assim, a gente sempre faz um esforço muito grande de, na última semana, nos últimos dias, tentar não deixar nenhuma dúvida, mas, assim, o tempo médio de resposta ali de Fale Conosco são 2 dias úteis, então o melhor é que você já se antecipe. Esse ano a gente está no ano eleitoral, então a gente tem algumas restrições de divulgação, assim, no Compete Minas, a gente sempre teve ali, nas últimas semanas, eventos que a gente ficava ali à disposição ali para tirar as dúvidas de momento. Esse ano a gente não vai conseguir fazer. Então, a gente, assim, ainda deve ter algumas coisas, né? Porque aí fica bem restrito do que a gente pode desenvolver. A gente ainda vai tentar algumas formas, né? Fazer rodadas de eventos técnicos, mas o melhor é você não garantir, né? Não contar com isso, né? Hoje, no final, acho que até está no próximo slide aqui, vai ter mais uma live, né, que a gente vai fazer, a FAPEMIG, para todo edital que ela abre. A gente tem ali uma live que fica no nosso canal do YouTube, que é o podcast FAPEMIG Oficial, né? Também está no Spotify, que a gente também apresenta o edital. Eu recomendo muito essa playlist que a gente fez, Conexão FAPEMIG, você acha no canal do YouTube, que são ali vídeos curtos, né? Mas com os pontos assim essenciais para você, principalmente para quem está caindo de paraquedas, falou assim, será que isso é para mim? Aonde eu estou me metendo? O que eu preciso saber antes de participar? Eu recomendo muito que vá. Ele passa por toda a jornada, desde a parte de submissão, como é que funciona ali a contratação, como é que funciona a prestação de contas. Então, você consegue ter uma noção geral do que é a FAPEMIG, como a FAPEMIG funciona por essa playlist. Só que essa é a última semana do YouTube e todas as redes sociais do governo vão cair no dia 26. Então, aproveitem. A gente depois vai. Dia 26 de junho. Junho, 26/6. Última semana. E tem, inclusive, se alguém ficou com alguma dúvida sobre contrapartida, lá tem um videozinho super curtinho, excepcional também, explicando a diferenciação entre contrapartida econômica e financeira. Muito bom, recomendo. É bom porque essa live que a gente está gravando aqui não vai cair, né? Essa não vai cair. Dá para revisitar. Revisitem, né? Tantas vezes forem necessárias. Mas a que a gente vai gravar também, a gente depois vai disponibilizar o arquivo, porque os canais caem, mas o conteúdo não necessariamente precisa cair. E assim, demais, a forma oficial de consultar é pelo site da FAPEMIG, né? No www.fapemig, não precisa nem falar. As consultas não caem, né? Óbvio. Não. Então, lá tem o Fale Conosco, as dúvidas mais frequentes estão lá no site, você já consegue cadastrar. O Fale Conosco, que é o canal oficial de comunicação também, ele vai ficar disponível o tempo inteiro. Então, todos os materiais de todos os editais, né, estão ali no site, né? De oportunidade também, muito em breve a gente vai estar lançando também um edital que é para eventos de inovação, que ele também está aberto para cooperativas, então aí não é para fazer o desenvolvimento de um novo produto, né? Mas às vezes você vai fazer um evento ali que vai ou mostrar, fazer uma conexão ali para apresentar uma inovação ou debater inovações. Esses tipos de evento podem ser financiados
pela FAPEMIG, então a gente deve lançar ainda em junho esse edital, uma oportunidade muito legal. E eu gosto de deixar essa mensagem, né? O orçamento da FAPEMIG esse ano são 600 milhões de reais. E a receita cresce, né? Todo ano a gente precisa, esse 1% aumenta. E são oportunidades que estão disponíveis e o público da FAPEMIG não é só pesquisador, a gente trabalha com empresa, trabalha em cooperativa, temos muitas oportunidades de cooperativa, então é importante que vocês tenham isso em mente. Podem seguir as redes voltam. Acho que acabou a eleição, vocês podem seguir. Mas tenham como hábito, né, ter essa fonte, né, de consulta, de ter alguém para observar, porque são várias oportunidades que podem aprimorar os negócios das cooperativas. Só complementando suas falas, Marilena, em relação às redes sociais, as redes vão cair, né? Mas os sites ainda vão ficar no ar e é sempre bom que todos os participantes, seja empresas cooperativas, entrem no site, né? Seja a FAPEMIG, seja a SEB, para saber as oportunidades que estão sendo lançadas e os prazos. A gente não vai poder estar divulgando nas redes sociais, que tem maior visibilidade, o prazo final de prorrogar, se foi prorrogado ou não, mas a pessoa tendo o hábito de sempre estar olhando o site, né? FAPEMIG, Lembrando que SEB. durante o processo eleitoral, ou seja, de 26 de junho até terminar o segundo turno das eleições. Isso. E aí em outubro. Então, dentro desse prazo, a gente já vai ter informações sobre se houve prorrogação ou não, como que está o processo de Para julgamento. quem abre o projeto, né, porque a gente usa muito o mailing de quem construiu e começou a proposta, qualquer informação técnica. Então, se você tem uma proposta aberta, o edital Ele vai receber. ele vai receber ali a comunicação. Mas é isso que a gente pode fazer, assim. A gente fica bem A limitado, legislação é muito limitante. muito restritiva, mesmo questões assim que são técnicas mesmo, né, porque tira do... Mas assim, a gente ainda vai, principalmente, a sede roda, elas estão aqui, ó, mas é caravana, o povo sai em caravana, então talvez ali, a gente tem cooperativa espalhada, talvez vocês ainda consigam encontrar ela em algum evento por aí, né, que vai falar do edital. E ressalta aqui que o Sistema OCENC também ficará atento, na medida do possível, para que a gente consiga também dar suporte, né, nesse sentido. Com qualquer dúvida também, direcione para nós aqui, que a gente vai buscar nessa nossa relação muito estreita com a SED, com a FAPEMIG, se houver necessidade, a gente vai buscar as respostas para ajudar aí a suprir as dúvidas que, porventura, possam ainda persistir. Só complementando, Marina trouxe sobre o mailer, né, que é disparado para empresas cooperativas que iniciarem a proposta. Então, eu reforço essa importância das cooperativas iniciarem suas propostas, porque porque aí os contatos já ficam salvos e aí vão ficar sabendo de todas as novidades. Vai ter live, vai ter tira dúvida. Isso é muito bom. Então, é muito importante que eles já iniciem a submissão da proposta, seja para receber conteúdos de atualizações, seja para já ir se apropriando, né, do setor sobre as necessário. dúvidas. Nesse mesmo sentido, uma dica que a gente sempre gosta de dar, que parece um pouquinho óbvia, é a leitura atenta do edital. Como ela é importante. Então, assim, nesse primeiro momento, eu acho que se alguém se interessou, o principal ponto é ler o edital para ver se você consegue cumprir os requisitos, se aquela oportunidade ali é mesmo para você dentro da sua realidade hoje. Em um segundo momento, se cadastrar na FAPEMIG, porque para construir a proposta no Everest é necessário que tenha o cadastro e não deixem para a última hora, porque o cadastro ele demora um tempo médio de 2 dias úteis, mas entendendo também que se houver muitas solicitações, esse prazo pode se estender um pouquinho. Então, assim, estou muito interessado. É bem simples. Só o cartão CNPJ, basicamente. Exatamente. Já é solicitado pelo FAP Atende também. Então, li o edital. Essa oportunidade é para mim, gostei muito. Já solicito o cadastro pelo FAP Atende. Você vai ter o nome da cooperativa lá cadastrado. Já abre a proposta porque é no momento do preenchimento que as dúvidas surgem. Então, assim, abriu a proposta, leu o que é necessário, surgiu dúvida, mande pelo FAP Atende. O prazo médio de resposta é de 3 dias úteis. E por que a gente está destacando tantos prazos?
Porque se você deixa para a última semana para ler o edital, Bem para poder conseguir, a equipe não Ela vai, enviada. por mais esforço que a equipe Tem. despenda ali, ela não Lembrando vai que o conseguir. edital é amplo, né? Sim, O universo de organizações econômicas que terão acesso é muito amplo, muito grande. Então, assim, chama a atenção aí dos nossos representantes das cooperativas que nos assistem, que venham nos assistir. Principalmente contando com o apoio das nossas cooperativas de segundo grau, as cooperativas centrais, federações, que congregam um conjunto de cooperativas na sua base. Nos ajudem que essas informações cheguem na ponta. Isso. E outra, aqueles que nos assistem, né, nos ajudem a disseminar nas suas regiões. Porque às vezes nós temos cooperativas numa determinada cidade que várias cooperativas, uma só que assistiu, participou. No contato que vocês tenham aí, do ponto de vista da intercooperação local ou regional, nos ajudem fazendo com que essas informações, o conhecimento e a divulgação dessa live possa chegar a todo mundo que, porventura, não pôde participar conosco, ok? Esse é um dos nossos principais objetivos, é fazer com que a política pública chegue ao maior número possível de cidadãos de Minas, né? E esse é o nosso compromisso, Ana Flávia, enquanto entidade, né, e representativa, né, nós somos a organização que representa as cooperativas no âmbito institucional, político, econômico, né, inclusive no tocante a aproximar o nosso setor, as cooperativas, das políticas públicas e fazer com que as políticas públicas possam ser cada mais vezes efetivas na ponta, né, que cheguem nas cooperativas para que cheguem nas pessoas. Cooperativas são sociedade de pessoas, né? O papel das cooperativas, embora sociedades econômicas, embora empresas, mas empresas diferenciadas, empresas coletivas, que têm uma caracterização, inclusive uma configuração legal diferenciada em relação às empresas convencionais, às empresas não cooperativas. Então, assim, é muito importante porque, como a Marina muito bem, né, colocou, né, através das cooperativas a gente chega nas pessoas, né? Então, isso é muito importante. Né? E até interessante, porque no nosso caso, por exemplo, as cooperativas de crédito têm como seu público cooperado também micro e pequenas empresas, né? Porque as cooperativas de crédito elas têm cooperados pessoas físicas e pessoas jurídicas. E as micro e pequenas empresas são muito atendidas pelo setor das nossas cooperativas de crédito. Então, assim, eu peço aí aos colegas do cooperativismo de crédito, que também contribuam para que a sua base de clientes, de cooperados, clientes, tenham acesso a essas informações que são úteis para eles também, né? Porque pelo edital ali a gente vê que as micro e pequenas empresas, elas podem também, e nós temos esse papel, né? Inclusive de ajudar, de contribuir. O cooperativismo também é indutor de desenvolvimento, de facilitador de processos, e as nossas cooperativas de crédito têm um papel muito importante, que inclusive financiam atividades dessas organizações. E aí, recursos financiáveis pelas cooperativas e recursos de subvenção podem ser muito combinados nessa hora, né? Nessa hora, né? Ainda tem esse aspecto. Por isso eu estou chamando a atenção aqui do nosso ramo cooperativo de crédito, né? Que é muito importante o papel que o cooperativismo tem. Não é à toa que nós somos membros do Fórum Permanente da Pequena Empresa. Eu lá sou coordenador do comitê, né? Exatamente, de um dos comitês que é crédito lá no Submete um projeto pensando em melhorias financeiras, né? Desenvolvimento de um sistema que vai aplicar a inteligência artificial e incentiva para gerar o crédito para financiar a cooperativa financeira. Exatamente. Entra todo mundo ganhando. Na questão do financiamento, por exemplo, das atividades agropecuárias, né? Que as cooperativas de crédito também hoje têm um papel preponderante de levar crédito para o setor agropecuário. Aí, ó, uma importante melhoria, né? Desenvolvimento. Uma nova cultivar aí que está sendo pensada, né? No caso das cooperativas de produtores de bovinocultura, de leite ou de corte, desenvolvimento genético, né? Exato. Eu sei que tem cooperativas desenvolvendo esse projeto. Eu estou chamando a atenção para provocar. Dá ideia, gerando vários pontos de atenção. Pontos de atenção. No caso da cafeicultura mineira, mais de 55% né, da produção brasileira de café passa por Minas. E as cooperativas têm praticamente 60% do café produzido em Minas passa pelas cooperativas. Olha só a importância que é uma cadeia produtiva, cadeia do café, cadeia do leite na agricultura, são cadeias muito extensas, né? Agricultura familiar, né? Que a gente está desenvolvendo projetos e programas aí de desenvolvimento das cooperativas, dos agricultores familiares através das cooperativas de agricultura familiar. Olha a grande oportunidade aí para apresentar projetos.
E é muito boa essa fala, por última nossa, e pedir para que as pessoas elas compartilhem essa live, o conhecimento do edital, para que ele consiga alcançar o máximo de cooperativas possíveis, né? Exatamente. Fazer com que esse recurso, essa política pública, não fique só na região metropolitana, mas que ela alcance todas as regiões do estado de Minas. Não ficar só aqui, né? Porque geralmente a cultura, infelizmente, ela fica, assim, o recurso ele gira em torno da região metropolitana e acaba que a gente não consegue alcançar as demais regiões. Exatamente. Mas se você já ajudar, Tá vocês botando aqui. A vantagem de fazer essa live e ela ficar, inclusive, né, gravada, Aham. acessível no nosso canal do YouTube, é possibilitar facilitar a disseminação e o acesso, né? E independe de qual região do estado, porque pela internet Isso. você tem acesso, né? Essa possibilidade em qualquer região do estado. Então, assim, vamos, né? Vamos, gente, um desafio aqui, hein? Vamos fazer esse ano a participação do cooperativismo nesse edital, ela ser a maior de todas, né? E quiçá, com muitos projetos aprovados. Se Deus quiser. Ó, Marina, vamos abrir para perguntas? Estamos aí à disposição. Você quer complementar mais alguma coisa antes? Não, acho que a gente pode abrir, né? Ver se chegou. Se ninguém tiver pensado em alguma coisa, eu penso o que eu quero falar. Então vamos abrir, Thiago, para perguntas, né? Se as tivermos já, né? Ó, tem 9. Chat. Bom dia, eu sou deficiente visual, depois eu queria fazer uma Vamos pergunta. pegar algumas aqui, né? Uhum. Olha lá, ó, temos Ah lá. ali uma informação importante. Ó. A Copimetro, que é uma cooperativa de transporte, uma grande cooperativa sediada em Minas Gerais, que atua no Brasil inteiro, né? Ela já foi contemplada lá em 2023. Tá vendo? Uma experiência de muito sucesso. Uma experiência de muito sucesso, tá vendo, gente? Isso é estimulador, né? Uhum. Estimulador, né? Aonde vai ficar disponível? Isso é para você, Geraldo. Onde? Estará disponível a live. A live ficará disponível no nosso canal do YouTube, né, Thiago? Isso. É a partir de hoje, já, Thiago? Até o final do dia. Tem que renderizar o vídeo. Até o final do dia ela já estará disponível, tá? No canal do Sistema OSENG no YouTube. Até o momento foram essas. Vamos abrir para dúvidas? Estamos abertos. Se alguém Fique à vontade, Ricardo. tiver alguma dúvida. Para a PL, não temos mais nenhuma pontuação. As pontuações bônus que a gente tem esse ano é continuidade do projeto, então o Copimetro, né? Que já participou. Se ela agora estiver entrando com alguma iniciativa que vai dar sequência, né? Ela conseguiu avançar o produto, mas ainda não conseguiu de fato colocar no mercado. Ainda precisam de novas etapas. Pode ser uma complementação. Além de ser possível submeter, né? Que tem muita gente que pergunta se eu já tive um projeto contemplado se eu posso. Então pode, né? Então, e se for demonstrado que se trata de uma continuidade, ainda recebe uma pontuação. Ou seja, de uma atividade que ainda não tenha sido contemplada no projeto anterior. Isso, ele vai precisar, ele vai até contar, né? Na hora de descrever, ele vai informar até onde ele foi com o projeto anterior e dizer que é uma continuidade. Porque isso representa uma continuidade, né? Fica permitido, assim, quem tiver, por exemplo, em execução, né? Pode submeter também, se for por um projeto completamente diferente. Então, se eu tinha um produto A e agora eu quero um produto B, liberado. Se for continuidade, só pode se não tiver vigente, porque a gente não pode ter aí duplicidade de projetos complementares, que poderia levar ali a alguma questão de duplicidade de utilização do recurso. Então, pensando num projeto que é do mesmo produto, né, que está ali continuando, não pode estar vigente no momento da contratação. Então, se estiver encerrando, ainda pode submeter, mas na hora que a gente for contratar, ele não vai poder estar vigente. E temos as áreas de pontuação bônus, as áreas prioritárias, né? Que ali também são bonificadas com uma pontuação adicional. Duas perguntas ali, Marina, importantes. O Caio da Cooperabaité, né, que gostaria que fosse explicada a diferença entre... Né, você já falou, mas reforça para eles a diferença entre contrapartida financeira e contrapartida econômica. Eu falei que essa a gente não se ofende de responder essa pergunta, porque a gente sabe que gera muita confusão. Então, novamente, né, contrapartida financeira. Assim, primeiro, todos os itens que vão compor o projeto, eles precisam estar descritos no plano de trabalho. Então, na hora que você for cadastrar todo o orçamento do projeto, você vai estar lá informando
se é um equipamento, se é uma pessoa dedicando um tempo, se é capital, um fornecedor, então vai tudo estar ali. E tudo que você cadastra, você informa se a origem do recurso é FAPEMIG, se é contrapartida financeira, se é contrapartida econômica. Os itens de contrapartida financeira e econômica, eles não precisam se limitar aos itens financiáveis da FAPEMIG. Eles podem ser utilizados em outras questões, né? Porque existe uma certa restrição. Então, ainda existem vedações legais, mas podem ser em outros itens. Contrapartida financeira. Você vai colocar esse percentual na conta do projeto. Então, inclusive para receber o recurso da FAPEMIG, que na hora que a gente é aprovado, a FAPEMIG abre uma conta gratuita em nome da cooperativa. A cooperativa vai ter que depositar 50% do valor previsto da contrapartida financeira, e aí a FAPEMIG financia o resto. E aí esse dinheiro está ali no bolo. Ele vai precisar seguir as mesmas normas de como se gerencia, né? A prestação de contas, ela é igual. Então, mas é um dinheiro que você precisa aportar na conta. O dinheiro da contrapartida econômica, ele não passa pela conta do projeto. Você ainda precisa demonstrar a aplicação. Então, vai ser, por exemplo, o salário. Eu acho que é o exemplo mais fácil. A pessoa que está ali na sua cooperativa e que vai ser destacada. Dedicar o projeto, o custo mensal da dedicação dela pode ser considerado como contrapartida econômica. Isso considerando tanto o salário como os encargos aplicáveis, né? Isso, o valor. Então, você precisa demonstrar o valor, né? Tudo precisa ser, você precisa colocar o valor. Então, às vezes, você tem uma instalação. Não vai ser o valor total da instalação, que é a contrapartida, mas o proporcional daquele. Se você consegue demonstrar o valor que aquela instalação tem, o proporcional que isso vai estar dedicado ao projeto, também pode ser colocado ali como contrapartida econômica. Isso enquadra também a hora homem. O Geraldo mencionou ali o exemplo de destacar integralmente um colaborador para se dedicar ao projeto. Ou seja, vamos supor que ele seja 40 horas semanais. Se ele não for dedicar 40 horas semanais, ele for dedicar 20, é feito um cálculo proporcional das horas dedicadas na execução do projeto. E aí você não vai colocar como contrapartida econômica o salário integral, será parcial. E aí tem tempo de dedicação. Isso, aí isso tem que ser demonstrado a forma da mensuração econômica. Uma outra pergunta ali interessante, Marina, do Ricardo Santos, que coloca lá, contratação de prestação de serviço feita via uma cooperativa de trabalho. Cooperativas de trabalho são cooperativas de profissionais. Então, nós temos cooperativas de consultores, de instrutores de cursos, né, que prestam serviço para empresas em geral. É legal, é previsto, é regulamentado em lei. Então, ele pergunta ali se as despesas, né, se pode ser considerado uma despesa com a contratação de pessoal através da, né, por exemplo, em vez de contratar um consultor individualmente, como pessoa física, ou através de uma empresa, pode contratar um serviço dele através da cooperativa. A cooperativa emite nota fiscal, é plenamente legal. Fica permitido. Quer que seja a contratação de prestação de serviço, você vai precisar instruir ali o processo, ali, demonstrando ali 3 orçamentos. Então, você vai ter que demonstrar ali que você não está... Ou é menor preço, né? Ou essa cooperativa tem que apresentar um menor preço em relação aos outros, ou ela precisa ter uma expertise técnica que você não encontra. Que justifique se pagar um preço maior. E aí, nesse caso, você ainda precisa demonstrar também que é um preço maior, mas está dentro do mercado. Não é porque tem a expertise que pode cobrar. E você pode demonstrar, por exemplo, ela faz esse trabalho para outras pessoas aqui e cobra mais ou menos esse valor também. Então, isso precisa estar ali instruído, né, para compor o processo de contratação. E aí, se essas pessoas, pensando em cooperativa, se as pessoas, se essa cooperativa de trabalho ela é membro da equipe, né, não sei se vai fazer sentido. Aí ela não pode ser uma prestadora de serviço. Aí esse valor, né, dessas pessoas que estão ali é uma contrapartida econômica. Se ela não é membro da equipe, aí ela é uma prestação de serviço como qualquer um. Isso. Outra pergunta ali importante, eu acho que vai ser até bom para esclarecer, né? A Isabela Luiza, ela da COPSEB, ela fala que que a cooperativa tem interesse em um centro de inovação, treinamento e capacitação para os cooperados dela, com simulações realísticas para que melhor atenda aos nossos clientes, seja uma ambiente hospitalar, é uma empresa de profissionais de saúde, né, que presta serviços para outras organizações de saúde. Somos uma cooperativa de trabalho de profissionais de saúde. Mas aqui eu já vou dizer, olha,
centro de capacitação e treinamento no tocante à edificação, construção, questão física, não é um item permitido no edital, né? Mas É questão, eu estou a entendendo aqui, por formação- exemplo, que você está construindo como um produto uma capacitação que envolve situações realistas, Aí esse que isso você não existe em nenhum lugar, você ainda vai ter que desenvolver como que isso vai funcionar, tipo, tem que pensar como fazer essa simulação realística, né? Ainda tem esse... É só para ressaltar que item não financiável é edificação, né? Isso não é financiável, né? Construção, Capacitação... programas de capacitação, de desenvolvimento, pode ser. Aí é a diferença, por exemplo, eu preciso fazer um produto e aí tem uma parte de um conhecimento ali que eu preciso que a minha equipe não tem. Ok. Aí isso pode existir uma capacitação e isso entra como um item financiável. Agora, eu quero pegar o dinheiro para fazer capacitações. Isso não é entendido como uma inovação. Então, serviços de capacitação que sejam relevantes para que um produto, um processo seja colocado, então ela está fazendo essa simulação ali que ela quer. O projeto é colocar essa simulação realística para ser desenvolvida, né? Então, talvez para isso ela tenha que fazer algumas capacitações de como rodar algum equipamento, alguma coisa, isso pode entrar como item financiado no projeto. Lembrando, viu, gente, a gente está procurando aqui, né, esclarecer da melhor forma possível, mas tem algumas situações que são um pouco mais complexas para a gente não desistir, porque às vezes tem determinados detalhes que numa pergunta mais objetiva, direta, pode ser respondido mais objetivamente. E assim, a gente sempre recebe, isso aqui é inovação? Isso aqui, às vezes, são 3 linhas. Você vê que... Às vezes pode ser ou pode não ser. Tem hora que a gente vê de cara que não se enquadra, né? Vai depender, você tem que demonstrar. Então, primeiro, quem vai avaliar isso não sou eu, né? Então, quem vai ser isso vai ser a Câmara de Especialistas, né? Da área. Então, você precisa demonstrar ali pelas respostas, o campo que você preenche ali. Você tem todo um rol ali que você vai precisar detalhar de como que isso vai mudar o mercado, que impacto, como que isso está pensado ali para colocar, e aí você consegue convencer ou não se de fato trata de inovação. Outra pergunta boa ali, ó. As ICTs que estão elegíveis a participar do edital precisam possuir cadastro no ICT-MG ou em outro órgão regulador? Cadastro prévio? Todo mundo que vai participar e assinar instrumento com a FAPEMIG precisa estar cadastrado na FAPEMIG. Mas assim, ICT... É quem já é, né? ICT não é cultura. É quem já é ICT. Porque não existe tipo um cara, alguém chancelando você é ou não é isso. Isso não existe esse cadastro, não. Então não precisa. Mas essa ICT precisa estar na FAPEMIG lá, até porque para você aparecer no Everest, né, na hora que você vai falar, eu sou essa pessoa, e aí você precisa estar no cadastro para você se selecionar. A minha parceira é tal, e aí ela precisa estar selecionada. Ela precisa estar cadastrada. Lembrando, gente, que precisa entender o que de fato é uma ICT, né? Porque tem pessoas que ainda talvez não tenham, elas não dominam esse conhecimento, né? ICT são instituições de ciência e tecnologia que têm no seu quadro pesquisadores, que têm todo o desenvolvimento. Tenham como missão, que tenham como missão ser ICT. Né? É específico. Pesquisa, né? Desenvolvimento de pesquisa básico aplicado, desenvolvimento. Eu gosto de citar, por exemplo, muitas empresas têm centro de pesquisa interna. Isso não faz da empresa. ICT tem que ser sem fins lucrativos. Tem que ser entidade sem fins lucrativos, sem fins econômicos. Né? Eu gosto de ressaltar porque cooperativa não se enquadra nessa possibilidade. Cooperativa tem fim econômico, ela não tem fim lucrativo. Então, assim, cooperativa não vai ser ICT. Cooperativa pode participar na formação de uma ICT, mas a cooperativa em si não será ICT. Mas reforçando aqui, complementando, a ICT que foi indicar uma fundação de apoio precisa ter um credenciamento com a fundação de apoio. Então, se for uma ICT federal, ela vai precisar de um cadastro no MEC, e se for uma instituição estadual, uma ICT estadual, na sede. Então, a maioria das ICTs já tem esses credenciamentos com fundação de apoio, contatar a ICT para ver se ela vai ter interesse em utilizar a fundação de apoio e qual. Porque tem ICT que tem mais de uma credencial. Em relação a órgãos, do que precisa estar credenciado por fora, né?
seria esse, né? Porque aí o MEC é o responsável por credenciar as fundações de apoio das instituições federais, e a sede mais está falando isso porque ela que credencia Ela que credencia. as fundações que operam. Lembrando, gente, que fundação de apoio são as fundações vinculadas às instituições de ensino, via de regra, federal ou estadual, municipal eu não conheço nenhum caso, né? Mas pode até existir, né? Em algum lugar do Brasil, pode, aqui em Minas eu não conheço, né? Mas federais e estaduais, sim, né? Fundações de apoio. Só reforçando a parte de cadastro, assim, depois, em caso de aprovação, aí precisa regularizar o cadastro, porque para participar, você vai entrar na FAPEMIG só com CNPJ. Ok. É bem simples, a gente chama de pré-cadastro. Mas na hora de aprovação, aí você precisa de cumprir, né? Existe uma norma, você vai precisar estar no CAGEP do Estado. Aí você vai entregar lá todas as certidões para demonstrar que tem regularidade fiscal, regularidade jurídica, e isso a gente utiliza aí. Marina, eu fiz aquele corte aqui sobre a questão de fins lucrativos e fins econômicos, porque é o seguinte, cooperativas são sociedades sem fins lucrativos, mas são sociedades com fins econômicos, o que as distingue, inclusive, de associações, certo? É só para o nosso público ter isso muito claro, porque a gente já conhece isso, a gente já lida com esses processos de políticas públicas, então é só para não criar confusão, né? Recentemente eu tive a oportunidade aqui de um bate-papo com amigos aqui de cooperativa, até da gente trabalhar, esclarecer isso, que nada impede que uma cooperativa participe na fundação, na criação de uma ICT, né? Como membro da associação e tudo mais, mas a cooperativa em si, ela não será, porque ela tem finalidade econômica, ela desenvolve atividade econômica, ela desenvolve atividade lucrativa, mas desenvolve atividade... A característica legal das sociedades cooperativas as distingue das demais sociedades econômicas, né, empresariais, mas ela é uma empresa social, né? Integra a economia social, que não tem finalidade lucrativa, mas tem finalidade econômica. Em cima de tudo isso que a gente acabou de falar, aí volto a reforçar a importância de iniciar a proposta com antecedência. Sim, né? Porque para evitar qualquer ruído lá na frente. Isso, vai surgindo as dúvidas, o que é ICT, a cooperativa pode participar, isso aqui. Então, é sempre bom iniciar a proposta, tipo, nós temos aí em média 38 dias, as pessoas podem até achar que é um tempo, consigo submeter a proposta dentro desse período. Mas é curto, considerando que você pode se deparar com dúvidas, né? Você vai precisar conversar com um parceiro, vai precisar acionar a FAPEMIG. Ana, você me deu a oportunidade agora até para mim para fazer um alerta para as cooperativas. Ó, nós temos algumas cooperativas em Minas Gerais, cooperativas do ramo trabalho, que são cooperativas que têm profissionais, pesquisadores que integram o quadro dessas cooperativas. Nós temos várias, mais uma, inclusive, no estado, né? É importante que aqueles que estão perdidos, ou que não têm experiência, ou que não sabem nem por onde começar, quem sabe até dentro do próprio cooperativismo, você procurando as cooperativas que têm no seu quadro de prestadores de serviço através da cooperativa, como cooperados, profissionais vinculados à área de ciência e tecnologia, vai ser uma forma de facilitar para vocês construção de projetos em que essas cooperativas de trabalho, como foi perguntado pelo Ricardo anteriormente, possam prestar esse serviço. Né? Temos várias, né? Cooperativas aqui, não vou citar nomes para não dar nenhum tipo de direcionamento, mas temos cooperativas que congregam professores, né? Eu mesmo estou ocupado da cooperativa, então estou dizendo, não vou dizer aqui qual, porque né, o objetivo aqui não é de fazer propaganda de nenhuma cooperativa, mas é só para esclarecer que dentro do próprio cooperativismo você tem cooperativas e todas que atuam legalizadas, né, e que atuam com profissionais, com pesquisadores, com professores universitários que podem contribuir e ajudar, mas isso não quer dizer que você tem que fazer através, mas pode, né? E como pode procurar diretamente as ICTs, né? Porque a gente sabe que muitas cooperativas já têm parcerias de projetos com instituições de ensino superior. Então, assim, são mecanismos facilitadores para desenvolver projetos com pessoas que já tenham experiência na construção de projetos que são submetidos a editais, como é o caso do Compete Minas, né? Em resumo, hoje é um bom dia para começar a preencher, já você entrar no Everest e já começar a ler lá os requisitos. A gente segue? Mais alguma? Vamos ver. Essa da Flávia. Podemos obter recursos para expandir um ICT que já está institucionalizado dentro da cooperativa dos empreendedores?
expansão de um instituto, que eu não sei se você está pensando ali que ele tem um laboratório. Mas é importante ressaltar aqui o que ressaltei. Essa pergunta volta, mas assim, cooperativa não é e não será um ICT. Vamos deixar isso bem claro, porque senão está havendo uma confusão, tá certo? A cooperativa poderá participar de um ICT, porque a cooperativa tem finalidade econômica, ICT não pode ter finalidade econômica, tá? Então, se ele tem ali dentro um centro, né, a expansão desse centro em si não é um projeto aplicável no Copet, mas se dentro desse centro tem um projeto de desenvolvimento de um novo produto, serviço ou modelo de negócio, aí esse pode ser o projeto do Copet. Então, vai depender de como você constrói essa proposta, né, e aí dentro do que você componha, né, ali como item financiado, às vezes vai contribuir para a expansão. Mas expansão de alguma questão de pesquisa não é um objetivo de um projeto do Compete. A pergunta ali, o edital permite composição para financiamento, você já respondeu anteriormente, né? Quer dizer, o que junto à FAPEMIG, a cooperativa vai pedir um recurso. Mas isso não quer dizer que ela não possa usar recursos que ela já tem, né? Ou internos, ou até busca de outras fontes. O que não pode existir é, tipo, você pegar dois recursos públicos para fazer coisa, isso é verdade, né? Por isso que a gente até fala de originalidade, né? Porque não pode nunca de uma coisa receber duplo financiamento. Agora, esse tipo de composição não é uma restrição, né? Então, se você está financiando a sua cooperativa com o recurso do FATS... Mas o FATS é um recurso interno, gente. Vamos entender. FATS é recurso da própria cooperativa. Então, ele pode entrar como contrapartida? Ele pode entrar como contrapartida, né? Porque já é um recurso que é da cooperativa. Sim, FATS é um fundo de amparo, assistência técnica ao quadro social. Ele é um recurso da cooperativa. Sim. Aí é uma questão interna da cooperativa, como é que ela, os regulamentos internos que ela pode utilizar esse fundo para aplicar os projetos. Tá? A gente não gerar confusão. não questiona de onde você está tirando o dinheiro que você vai aplicar ali na contrapartida, não. Ok. Desde que seja devidamente comprovado, né? Então, mas assim, estou aproveitando isso aqui para lembrando para os nossos amigos cooperativistas que nos assistem e que venham nos assistir, que se não ficar claro, continuem encaminhando, né, através do FAP Atende. FAP Atende para esclarecer, para que a dúvida fique bem esclarecida, para não gerar impedimento nem complicações futuras, né? É importante que todo mundo que for apresentar projeto tenha muita ciência do que pode. Não submeta com dúvidas. Não submeta com dúvida. Está inseguro? Nos procure. Não submeta com dúvida e não deixe para a última hora. Exatamente. Para dar tempo da dúvida ser respondida. A gente ainda tem mais uns minutinhos aqui. Nós programamos até às 11 horas. Ficou alguma pergunta para cima que a gente passou direto? Alguma? Eu acho que eu não vi mais pergunta, não. Caso alguém tenha. Edital, já respondemos, né? Tem, essa aí, acho que... Por favor. Não, já A gente já respondeu do Ricardo. Esse da propriedade aqui. Tem dois novos lá embaixo. Pode, a FAPEMIG não participa Direito de propriedade. do direito de propriedade, fica a cargo ali dos partícipes. A regra geral, a FAPEMIG não participa. Em caso de dúvidas, qual contato poderemos direcionar? FAPEATEND. Você vai entrar lá no site da FAPEMIG, Central de Ajuda FAPEATEND. E, assim, dá uma olhada na página do edital, já tem lá cadastradas as dúvidas mais frequentes. Então, às vezes, o que você está perguntando já pode estar respondido. Já pode estar lá. Então, recomendo que deem uma olhadinha, porque às vezes nem precisa perguntar. E esperar os 3 dias, né? Porque às vezes ganha um tempo ali no preenchimento. Claro. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu gostaria, enquanto a gente ficar aguardando ver se tem mais dúvidas ou não, eu gostaria de falar que, às vezes, eu lembro quando eu estava lá na FAP de Sergipe, quando eu fui apresentar o Centelha, e aí a gente, tipo, era uma iniciativa pioneira em todo o Brasil, e aí as pessoas, o público geralmente eram alunos, e aí as pessoas, hoje, as cooperativas, né, cooperativas e empresas, elas podem ficar na dúvida do que submeter. Tipo, eu tenho um projeto para submeter? Todos temos, assim, os projetos surgem como? Os projetos surgem a partir de demandas, de desafios.
olhem para si, né, no caso das cooperativas, olhem para dentro de si e vejam quais desafios vocês têm e como vocês pretendem desenvolver esses desafios. E aí, nessa resolução desses desafios, surge inovação, surge a tecnologia, e dessa forma vocês conseguem submeter proposta. O projeto ele pode já estar pronto, né? A demanda já pode estar em mente de alguém da cooperativa, da empresa, ou de posse do conhecimento dessa chamada, com as possibilidades que o Compete Minas ela pode oferecer para as cooperativas, para as empresas, comecem a pensar, examinar, né, dentro de si, dentro da cooperativa, como a gente pode estar participando desse edital? Quais demandas, quais desafios temos internamente que podemos resolver? E aí, a partir desse estudo, o projeto pode surgir, o serviço e como resolver essa demanda. Então, essa resolução surge o projeto que poderá ser submetido a essa chamada. Perfeito. Surgiu mais uma ali que eu acho que é interessante também, né? Todas são interessantes, né? Todas as dúvidas, né? A abrangência do projeto está limitada a Minas Gerais ou podemos fazer um piloto em Minas, mas o projeto ser amplitude nacional? Bom, produto e serviço da cooperativa, eu entendo que A gente, por exemplo, quer que os projetos sejam vendidos até internacionalmente. Alcancem, né, o que precisa ser demonstrado. A beneficiária, de aplicação do produto ou serviço só dentro do território mineiro. a beneficiária tem que ser em Minas, A né? beneficiária tem que estar sede aqui. Então, mas se ficar caracterizado ali que, tipo assim, eu estou pegando dinheiro ali e transferindo para, na verdade, ser algo que vai beneficiar, tá tudo sendo fora, isso seria restrito, né? Porque a gente quer beneficiar em Minas Gerais, mas não tem nenhuma regra ali objetiva colocada ali que não pode ter uma atividade fora, né? Não existe isso, não. O benefício fica Pergunta para bem mim. exatamente uma cooperativa de trabalho. E ela não tem limitação de atuação só em Minas Gerais. Ela está sediada aqui, mas ela atua. A gente quer que né? Minas venda. Ela pode atuar no mundo. A né? gente quer vender para o mundo. Perfeito. Então não tem nenhuma. Do jeito que ele colocou ali, piloto em Minas, com amplitude nacional, tá perfeito. Não tem nenhuma restrição, não. Excelente. Mais alguma? Tem lá de baixo, propor a criação. Aí fica talvez a gente tem que ler a pergunta, não sei se está todo mundo enxergando, né? Podemos propor a criação de um centro de inovação específico para o cooperativismo, Projeto que ele está com falando. metodologias, ferramentas e referencial teórico próprio, sendo uma espécie de incubadora voltada para o cooperativismo. Assim, pode ser que isso seja enquadrado como uma inovação de processo. Do jeito que ele está colocando ali, eu diria que não. Que isso, sim, você montar uma incubadora não é um novo produto. Até porque existem várias incubadoras no Brasil. Né? Não, assim, Universidades. a princípio, não. Eu acho que isso que é o que a gente está vendo, novos processos, a gente está pensando em melhoria para o setor produtivo. Mas se você conseguir demonstrar ali que, de fato, você está desenvolvendo uma nova metodologia de aceleração, é um novo modelo de negócio de incubador, pode ser que você ainda consiga enquadrar. Porque é isso que eu coloquei. Com poucas frases, é difícil a gente dizer não. Falar nem sim, nem que não. Não, mas da forma, eu tenderia a dizer que não, que na verdade você está querendo criar um ambiente promotor de inovação. E ambiente promotor de inovação, incubadoras, por exemplo, elas existem em praticamente todas as universidades federais hoje. Você tem há muito, hoje não, há décadas. Agora. Incubadoras já existem. Então, assim, é o cuidado do projeto. Se for um projeto, né, que vai trazer uma inovação, alguma coisa diferenciada, específica, talvez possa se enquadrar, mas vai depender. Né? Agora, está planejada ainda para esse ano, deve ser no final, um edital voltado para ambientes promotores de inovação, tá vendo? Talvez não seja essa ideia. Talvez não seja neste edital, mas pode ser até outro edital. Eu não sei se a gente vai ter uma linha de criação, mas provavelmente para fortalecimento, estruturação ali de algo já criado, provavelmente deve sair. Então fica de olho, que talvez não seja o Compete, mas pode aparecer outra oportunidade. E só aproveitando o gancho ali, já que não chegou nenhuma, a Ana Flávia falou do Centelha, a gente também está com o Centelha em aberto. Está participando do novo CID. Estamos. Viu, Ana? Está de olho. Então você já vai poder participar. Não, eles são bem engajados. O Centelha não é um edital voltado, acho que, para o público aqui, né? Porque ele é para novas ideias, é para quem ainda está
ou empresas nascentes, tem até 12 meses de criação, aí não está aberto para cooperativas, ou pessoas físicas. Então, para vocês aproveitarem e divulgarem, né? Quem está pensando em criar um negócio, tem uma ideia, ainda na fase ali mais imatura, ele está na fase de ideia e quer pegar os primeiros passos para colocar isso em realidade, aí busca lá o Centelha, que aí uma parcela de recurso um pouco menor, mas tem acesso a muito recurso de capacitação, tem bolsa ali para o próprio empreendedor, então é um programa ali para se estruturar e tirar uma ideia do papel, uma ideia de uma empresa que ainda vai ser criada, ou está ali no início. Uma pergunta ali também interessante, Marina. Você acredita que projetos que tragam redução de custos para o Estado na área da saúde podem ser viáveis? Acho que sim, é isso que a gente quer. Redução de custo também ou ganhar dinheiro ou reduzir custo está dentro. Ciência econômica, né? Está dentro ali do. Você tem que a viabilidade, eu sei que vai ter que demonstrar como que esse projeto se estrutura, qual vai ser a metodologia para que isso. Isso é a proposta, mas a princípio, por essa frase, tá ok. Está em alinhamento. Está em alinhamento. Poderiam falar novamente sobre o cofinanciamento junto à Embrapi? Eu não imaginei que ia ter tanto interesse. Então, o que fica permitido, né? Então, o que está autorizado é que a parcela a contrapartida do projeto Compete integre o orçamento global do projeto na Embrapi. Então, como que isso funciona? Como que isso pode funcionar na prática? É o que eu comentei. Os projetos que da linha A, né? A linha A tem uma parcela da contrapartida que tem que ser direcionada em benefício da ICT. Então, em geral, isso ou fica permitido no arranjo transferir esse recurso para uma fundação de apoio. O Embrapi, ele funciona sempre como uma fundação de apoio. Então, ele quem gerencia os recursos das unidades é sempre uma fundação de apoio. Então, você pode pegar esse valor, transferir para lá, e isso vai integrar o orçamento do projeto que você contratou com a Embrapi. Não é o mesmo projeto, são atividades complementares. Então, aqui talvez você está desenvolvendo o protótipo, aqui na Embrapi você colocou uma outra etapa. São coisas complementares, mas você consegue, a partir o valor da contrapartida aqui, você vai informar que vai ser o desenvolvimento da metodologia tal na unidade Embrapi pela Embrapi. E aí isso vai poder ser contabilizado enquanto a contrapartida exigida da Embrapi, integrando o orçamento. E aí você precisa adequar as duas regras, né? Para que tudo que está lá no Embrapi é nosso. Bom, gente, estamos caminhando aqui para a finalização da nossa live. Primeiro, eu quero, em nome do Sistema OSENG, em nome do nosso presidente, Dr. Ronaldo Scoccato, agradecer muito, né? Foi enriquecedora essa realização dessa live, né? Tanto para nós do Sistema OSENG, mas tenho absoluta convicção que para as nossas cooperativas, obviamente ressaltando que isso não se esgota aqui, né? A gente não tem essa pretensão de acreditar que nós vamos conseguir esgotar as dúvidas, né? Mas aqui é um ponto de partida, inclusive com os canais que foram divulgados aqui, né? Pelas amigas da sede e da FAPEMIG, para que as dúvidas que persistirem ou que novas dúvidas que sejam buscadas as respostas a sanar essas dúvidas através do canal que é a consulta lá à Fundação, a FAPEMIG, né? Através do site da FAPEMIG. Mas eu acredito que foi muito interessante, porque deu pelo menos um alinhamento, um direcionamento de como as coisas podem acontecer, e fico muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade aqui enquanto representando o Sistema OSENG, mas que sou vinculado, né, à academia, também à área de inovação e de pesquisa. Eu fico muito feliz de ver o interesse das nossas cooperativas, porque o Sistema OSENG, o Sistema Cooperativista Brasileiro, né, o Programa Nacional de Inovação, o InovaCoop, visa exatamente isso, né, que a gente se engaje e nós tenhamos cada vez mais o cooperativismo engajado, não só nas políticas públicas que estão sendo disponibilizadas através dos editais, como é o caso da nossa FAPEMIG aqui em Minas, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas, sobretudo, o ambiente, né, a convivência nesse ambiente de inovação, de pesquisa, de tecnologia, o que é muito gratificante a gente ver que a demonstração de interesse aqui. E pedir mais uma vez que disseminem, né?
Isso junto às nossas demais cooperativas e demais pessoas que não tiveram a oportunidade de estar A nossa expectativa é voltar aqui ano que vem, maior ali de cooperativas. Bom, então eu vou pedir, né, a Marina, a Ana Flávia e a Maísa, né, para fazer as suas considerações finais para que a gente possa encerrar, mas muito grato a vocês por essa gentileza e por dedicarem esse tempo, dispensarem esse tempo aqui para o nosso setor cooperativista mineiro, né? Muito grato. Eu acho que a gente que agradece mesmo a oportunidade, porque a gente fica muito feliz a gente ter essas possibilidades de chegar no público, né? A gente, enquanto governo, sempre tem muita dificuldade, principalmente, acho que a sede está um pouquinho mais avançada nisso do que a FAPEMIG, mas a gente tem dificuldade ali de chegar, de fato, no nosso público finalista. Então, ter essas oportunidades de conversar são sempre muito bem-vindas. Então, reforço aqui, leia o edital. Né? São 100 páginas, mas assim, a parte que importa... Mas é necessário. Mas é necessário. A gente sempre tenta melhorar ali para deixar mais simples, mais claro, mais palatável. Então, as dúvidas anteriores a gente tenta deixar mais claro no edital. Acho que muitas das coisas ficam... Lê com o coração aberto. Ficou dúvida? Pergunta. Não submetam com dúvida. E comece, é o que a gente sempre reforça, né? Começa antes, já começa, porque preenchendo é que de fato a gente percebe que talvez alguma coisa ainda não está certeza. Então, em segurança, nos procure, seja pelo canal oficial que é o FAPETEND, né? Procurem saber dentro da região de vocês, pode ser que ainda tenham alguns outros eventos, vai ter a live Tirador, que eu acho que vai acabar sendo bem parecida com essa. Aqui, não sei se vai ter grandes novidades, mas depois vocês podem consultar elas de fonte também. Eu acho que é isso, assim, nossa expectativa é receber projetos e que isso, de fato, faça diferença para as cooperativas, né, que sugere uma melhor competitividade ali e um desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu também gostaria primeiramente de agradecer ao Magela, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando o Compete, um pouco das políticas públicas do nosso trabalho enquanto governo, quando a gente está lá pensando, né, nas cooperativas, empresas. Agradecer pela oportunidade. Segundo ponto, disseminar o conhecimento, fazer com que o edital Compete ele alcance o maior número de público possível, para que todos possam saber da existência do Compete e pensar na possibilidade de submeter ou não. Inicie a inscrição quanto antes, leiam o edital, porque quando você lê o edital que inicia o processo de submissão da proposta, é quando de fato surgem as dúvidas e vocês podem estar tirando com antecedência e nos contatar assim que surgir essas dúvidas, né? Não submeter a proposta com dúvidas, assim, tirar todas as dúvidas possíveis. Correndo risco até de ser redundante, né? Porque a gente acaba falando sempre as mesmas coisas, porque a gente gosta muito de ressaltar esses pontos que a gente acredita que realmente auxilia ali as pessoas interessadas, mas primeiramente eu queria agradecer imensamente o Sistema Seng pela oportunidade. São iniciativas como essas que permitem que a gente se aproxime um pouco mais do nosso público, né? Do nosso público-alvo. Pensar em políticas públicas para um estado do tamanho de Minas Gerais é sempre muito difícil e conseguir disseminar esse conhecimento para 853 municípios é muito desafiante. Então, eu agradeço pelas palavras de incentivar que os próprios cooperados disseminem o conhecimento também. Reitero a nossa disponibilidade enquanto sede. Agradeço a Marina, a FAPEMIG, na pessoa da Marina, pela parceria, aí não só do Compete Minas, mas em diversos editais, mas esse é o nosso objetivo, ver a política pública acontecendo, ver a inovação chegando no mercado e o impacto econômico e social que isso pode causar na nossa sociedade e no nosso estado. Muito obrigada mais uma vez. Nós aqui agradecemos e todos os editais que vocês forem divulgar, que vocês forem lançar, encaminhe para nós, que nós seremos sempre parceiros para que isso chegue na ponta, chegue, no nosso caso, nas nossas cooperativas e no nosso público-alvo. Muito grato, foi um prazer incomensurável. Nós que agradecemos. Até a próxima. Uma boa semana para todos. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada.